Glória a Deus. Paz seja Jesus Cristo, pastora Luísa. Ô, glória. Deus Glória é a Deus. fiel. Estamos agora ao vivo aqui Deus é bom. para todo o Brasil. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, como é que tá as coisas por aí, por Passo Fundo? Graças a Deus, pastor. Estamos aí na misericórdia do Pai, né? Na graça de Deus. Estamos felizes, alegres com o nosso Deus. Feliz também, a satisfação sempre estar com os irmãos, né? Na live, no canal aí, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina. E bastante quente, Passo Fundo. Deu alguma chuva aí ontem, antes de ontem, durante a noite. Durante o dia fez tempo bom, limpo, mas durante a noite bastante chuva, graças a Deus. Precisando de chuva no Rio Grande do Sul, como em muitos outros lugares, né, estados. Verdade. Tem feito muito quente, né, pastor Anderson? A temperatura tem subido assim assustadoramente, não é? Mas Deus tem nos sustentado na terra, Deus tem nos guardado, Deus tem nos livrado e temos perseverado na fé, né? Perseverado em Cristo, porque o crente ele não anda por vista, né? Mas sim por fé. Verdade, verdade, pastor. Situação terrível, né? Quero cumprimentar os irmãos que estão chegando já aí. João Pedro, Deus abençoe, Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, compartilhe a live, uma live de ensino da Palavra de Deus, onde eu, juntamente com o pastor Aloysio, vamos estar aqui na dispensação do Espírito Santo para trazer mais um conhecimento para a vida dos irmãos, né? Aonde o Senhor Jesus ele nos ensinou a conhecer a verdade, para que a verdade venha nos libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Porque entendemos que o povo de Deus ele está sendo destruído, está sofrendo por falta do conhecimento, porque tem rejeitado o conhecimento. Amém? Então nós temos que estar em oração, temos que estar buscando, porque a palavra de Deus está se cumprindo a cada dia, né? Estamos vendo aí agora aí a guerra da Ucrânia, né? Juntamente aí com a Rússia, né? A Rússia querendo tomar ali a Ucrânia, a força. E muitas pessoas aí, pastor, tem dito, né? Eu tenho visto algumas lives, pessoas se precipitando, dizendo que ali a batalha de Gog e Magog, né, que está lá em Ezequiel 38 e 39, que está em Apocalipse. Só que ali a gente vê que ali não é a batalha de Gog e Magog. Ali é o princípio das dores em Mateus 24, onde o Senhor Jesus falou que haverá reino contra reino e nação contra nação. Louvado seja o nome do Senhor. Então, é um cumprimento de Mateus 24 ali. Não tem nada a ver ainda com a batalha de Gog e Magog, não tem nada a ver com isso. Se as pessoas analisarem bem, vai ser contra os judeus, né? Então, não tem nada a ver isso. E o próprio Deus fala que Deus vai pelejar pelo seu povo e o seu povo vai vencer. Então, a batalha aí é nação contra nação. Então, tudo isso estamos vendo o cumprimento da palavra de Deus se cumprindo, né? E muitas pessoas ainda dispersam nos dias de hoje, né? Buscando seus próprios interesses, seus próprios proveitos, pessoas que não oram mais, pessoas que não buscam mais, pessoas que se esfriaram até para ir para a casa de Deus, aonde o salmista Davi ele falou: "Me alegrei quando me disseram vamos à casa do Senhor", não é verdade, pastor? Na verdade, existem muitos equívocos quando se trata da volta de Jesus, não é? O que acontece? A Bíblia diz, é bem claro, o próprio Jesus diz que não é para nós ficar preocupado, ansioso com nada. Aí quando a Bíblia diz, quando Jesus diz que não é para ficar ansioso com nada, é para não ficar. Você fica ansioso com alguma coisa, isso provém do diabo, isso não provém de Deus. É simples de entender. Estou usando aqui um termo, uma forma bem simples e lógica para tirar da mente das pessoas esse tormento. Porque, infelizmente, pastor Anderson, as pessoas se deixam levar por ensinos de pastores e de obreiros, de evangelistas, de missionários, enfim, de homens e mulheres que se intitulam aí crentes, não são, e ensinam coisas que atormentam a mente das pessoas.
A gente recebe aqui, já recebi, já atendi, já aconteceu com N pessoas, eu já fui vítima, entendeu? De pessoas, de homens assim, onde trouxeram, em vez de trazer o ensino da palavra, trouxeram um tormento para a mente, a nossa mente. Se você não tiver firme com Deus, em oração, em vigilância, em jejum, oração, e firmado na palavra de Deus, você se deixa levar. Você acaba ficando perturbado mentalmente falando, entendeu? Fica perturbado. E aí onde o diabo ganha força, derruba o crente. Aí é onde a gente tem milhares e milhares de pessoas desviadas que não conseguem voltar para Jesus, voltar para a igreja. Isso é muito triste, isso é perigoso, isso como que eu posso dizer, é uma realidade que infelizmente está acontecendo aí no meio evangélico, no meio cristão, não é? Onde nós temos que combater isso, pastor Anderson. Independente de se alguém vai aceitar ou não, nós temos que combater esse erro, que é uma heresia terrível aí, atormentar as pessoas, porque porque num lugar está acontecendo guerra, agora, a gente está lutando agora, ninguém sabe o dia nem a hora. Ninguém sabe o dia nem a hora. Pode ser agora. Pode ser amanhã, pode de repente hoje à noite, quando depois que a gente for dormir, Jesus voltar, não sabe. Ninguém sabe, ele vem como ladrão. O diabo de Tiago estava pregando sexta-feira, aqui, inclusive, na igreja aqui, e o irmão foi bem específico, bem claro em dizer que Jesus vem como um ladrão. Olha só, sério, Sim. olha isso. O ladrão não avisa, né? Quem é que sabe quando o ladrão vem? Ninguém. Quem sabe? Ninguém. Ninguém espera. O problema é que toda essa situação e a falta, né, de instrução, a falta de maturidade de algumas pessoas se precipitaram alguns canais em divulgar, né, coisas sem buscar primeiramente o conhecimento para estar divulgando, para estar crescendo o canal. Isso está atemorizando muitas pessoas. E Salomão, quando ele escreveu em Provérbios, né, no capítulo 24, versículo 10, ele disse: se te mostrares frouxo no dia da tua angústia, a tua fé será pequena. Então, o que acontece nos dias de hoje é que as pessoas estão se deixando, né, ficar angustiadas, se mostrando ter medo das situações que está acontecendo sobre o mundo. Então, a fé desta pessoa, a tendência é diminuir. Por quê? Porque algumas pessoas estão aterrorizando, né, os irmãos em Cristo. E Paulo, ele falou: consolai uns aos outros. Consolar, então, não tem nada a ver essa guerra com Gog, com Magog, com o que estão pegando. Essa guerra, ela se engloba mais em Mateus 24, o princípio das dores, e as pessoas têm se deixado levar, né? Têm se deixado levar, tocando terror nas vidas, né? Falando com o povo. Então, muita gente angustiada, muita gente agoniada. Sim. Querendo atrair as pessoas para si, entendeu? É isso. São nada mais nada menos que artistas do diabo. É isso. É por isso que nós vamos falar aqui sobre o poder da língua, né? A morte e a vida está no poder da língua, né? Engloba muitas coisas. Então as pessoas aprender um pouco, ter um pouco mais de cautela, vigilância, né? Até para falar aquilo que Deus ele conceder, que Deus ele permitir, porque quando a gente fala algo, se precipita em falar algo, e aquele algo que estamos liberando, falando, aquele algo não provém de Deus, não é o acontecimento que Deus falou, não é aquilo que ainda está acontecendo. A gente se torna até mentiroso, né? Mentiroso. E hoje o que está acontecendo é que muitas pessoas estão se tornando mentirosas por estarem divulgando, compartilhando coisas que não provém de Deus, não convém de Deus. Várias situações, falando coisas que não convém de Deus, esquecendo que vamos dar conta das nossas palavras no dia do juízo. Vamos dar conta das nossas palavras. Por isso que nós vamos estar aí meditando aí nas palavras de Deus agora aí sobre o poder da língua. Pode falar, pastor. Pode ficar à vontade aí, eu só estou vendo aqui um... Irmãos, vamos lá então. O que acontece? Quando a gente
não tem tempo para Deus, é outro tema muito forte, pastor André, o tempo com Deus, né? Mas assim, eu quero começar por essa linha de raciocínio para que os irmãos compreendam. Quando a gente não tem tempo para Deus, a gente acaba tendo tempo para nós, acaba tendo tempo para as nossas coisas, para os homens, as mulheres, para o trabalho, tudo, e principalmente, sem perceber muitas vezes, tempo para o diabo. Porque se só há dois caminhos, só há dois senhores, se nós não estamos com o tempo preenchendo nosso tempo com Deus, com as coisas de Deus, nós estamos preenchendo com as coisas do mundo. Verdade. E o mundo jaz no maligno. O mundo, não ameis o mundo, nem que nele há, né? Se quem ama mais o mundo, torna-se inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Então, irmãos, começa por aí. E o que acontece? Quando eu não tenho tempo com Deus, eu não consigo guardar minha língua. Está entendendo? Verdade. Eu não consigo esperar aquele momento que Tiago, o apóstolo Tiago falou, que melhor ser ouvir, né? Melhor ouvir e falar. Sim. Tá entendendo? Melhor é esperar se precipitar. Tá entendendo? Então, tudo tem a hora certa. Tem o seu momento. Glória a Jesus. Cumprimentar os irmãos Tiago Melo, irmão Alex. Deus abençoe a todos os irmãos. Irmãos, os irmãos que estão chegando, nós estamos aqui falando sobre o poder da língua, né? A morte e a vida no poder da língua. Glória a Deus. É verdade, pastor. Nós temos que estar pronto para ouvir e tardio para falar. Né? Glória a Deus. Não interrompendo o pastor, mas vamos fazer um instante de oração. Isso, fazer oração. Porque a gente só está dando um bate-papo, não começamos a entrega nos livros, né? Vamos fazer uma oração. Pode fazer oração, pastor, pode ficar à vontade. Vamos orar aqui, iniciar. Vamos lá. Glória a Deus. Vamos orar. Os irmãos que estão aí ao vivo, feche seus olhos, curva sua face. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, que está no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da sua presença, juntamente, ó Deus, com teu servo, pastor Ângelo, e todos os demais irmãos que estão no chat ao vivo conosco, aqueles, ó Pai, que estão chegando, aqueles que estão vindo, aqueles que estão sendo notificados, ó Pai, nós nos colocamos agora em sua presença, apresentando aqui, Senhor, esta obra, esse trabalho, meu Deus, este ensino que será aqui, meu Deus, pelo Senhor, através de nossas vidas, passado, Senhor, para os irmãos, para as irmãs. Eu quero pedir, meu Pai, a sua graça, a misericórdia, a direção do Espírito Santo, que todo mal caia por terra, toda comichão nos ouvidos, toda intervenção diabólica, toda intervenção satânica, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, repreenda, Deus, a fúria do diabo, corta o laço, despedaça, Senhor, todo mal, todo levante do inferno, todo demônio, Senhor, que vem para atrapalhar, para incomodar, para perturbar, Senhor, no meio desta transmissão, que seja repreendido agora. Em nome de Jesus, meu Pai, dai-nos graça, dai-nos força, dai-nos ânimo. Senhor Jesus, opera e revela pela sua palavra. Opera, meu Deus, aqui nesse momento. Opera também na vida dos irmãos, aonde eles estiverem. Usa-nos, ó Pai, na direção, na graça e no poder do teu Espírito, para a honra e glória do Senhor. Amém. E amém, Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Benção. Deus seja louvado. É isso aí, Glória. Irmãos, nós vamos iniciar, né, o ensino. E como o tema diz a morte e a vida no poder da língua, a gente queria entrar no versículo onde fala já sobre isso, né? Esse tema lá em Provérbio 18, 21. Eu vou ler aqui, o pastor vai estar colocando aquilo aí, irmãos, tá, da parte de Deus, sobre o versículo, vou estar englobando com ele aqui.
Só desligar um ventilador aqui, pastor. Tá, vamos estar interagindo aqui. Louvado seja Deus. Em Provérbios, capítulo 18, versículo 21, né? O provérbio de Salomão. Diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Olha, a morte e a vida está no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Pastor, quiser já colocar alguma coisa, já pode colocar em cima desse versículo aí. Amém? Pastor, tá me chegando mensagem aqui que o meu áudio tá com eco, é difícil de entender. Eu vou... Tá chegando mensagem? Oi? O seu áudio tá com eco? Isso. Eu vou colocar um fone. Coloca o fone para ver se melhora. Para mim tá chegando normal. Não sei porque para os irmãos está chegando com... Glória a Jesus. O fone. Glória a Deus. Glória a Deus. Para mim tá bom aqui, viu, pastor? Até melhorou mais. Tá bom. Se os irmãos puder comentar aí, os irmãos do bate-papo, comente aí. Como é que tá o áudio do pastor Aloysio aí, irmãos? Se alguém puder falar aí, por gentileza. Estamos com 6 pessoas ao vivo ali. Se o áudio tá bom, se dá para os irmãos entenderem aí. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Para mim tá muito bom aqui. Graças a Deus. Vamos lá. Enquanto os irmãos não comentam, a gente vai comentando da palavra de Deus aqui. Irmãos. Então, Provérbio 18, 21, irmãos. Salomão aí, ele vem falando aí, pastor, que a morte e a vida está no poder da língua. Glória a Deus. Que aquele que ama comerá do seu fruto. Isso. Aqui está falando, é interessante que Salomão aqui, ele aborda principalmente acerca do amor, né? Você quer ver uma coisa? Note bem, a nossa mãe de verdade, né? Mãe, que nos gerou, que carregou o filho 9 meses, 7 meses no ventre, enfim, gerou e que cuidou e que criou realmente, que tem amor. Ela sempre procura nos tratar de uma forma que não vai nos magoar, até por ela nos conhecer. Tipo, se ela sabe que a gente não gosta de alguma coisa, de alguma forma, alguma atitude dela, ela vai procurar não fazer na nossa frente. Tá entendendo? Não agir daquela forma na nossa frente. Isso é amor. Isso é amar, isso é saber respeitar. Tá entendendo? E então, por exemplo, eu vou entrar nessa questão do poder da língua, falando um pouco da família também, falando de pais e filhos, falando de crianças e de adultos, de avós, de avós. Porque a Bíblia nos mostra claramente a forma que nós devemos criar nossos filhos. Em primeiro lugar, eu sempre digo e sempre vou dizer, eu sempre vou ensinar isso, irmãos, que o teu filho, a tua filha, os nossos filhos, eles vão nos obedecer, eles vão nos respeitar quando nós respeitar a Deus como nosso Senhor, como nosso Pai, como Deus Supremo, como autoridade máxima, com reverência, com respeito. Porque tem pessoas que até, principalmente aqui na região onde nós moramos, existe uma cultura de um povo que eles chamam Deus de porco. Eles têm o costume de xingar, um palavrão horrível que eles falam, é chamar Deus de porco. Isso é um absurdo, isso não se faz, certo? E aonde que está
Aonde que está? Onde é que entra essa palavra? Onde é que entra o Provérbios aí? Entra na questão de falar, porque o próprio Jesus falou que o que contamina não é o que entra, mas o que sai de nossa boca. Sim. Tá entendendo? Então, aí já podemos ver e entender que quando nós falamos abençoando alguém, carinhosamente, tratando bem uma pessoa, não tem como ela nos tratar mal, por mais que ela queira, ela não vai conseguir. Porque uma coisa é certa, se tem duas pessoas e um deles quer brigar e o outro não quer, não vai dar briga. Tá entendendo? Não vai dar guerra. Né? Então, a língua tem que ser dominada. Não é fácil. Não é fácil. É em Tiago, né, pastor? Não me falha a memória. A gente vai lá também, depois passar lá para... E é difícil. É um órgão pequeno, mas é de difícil controle. Entendendo? É difícil dominar a língua. Pastor, e o que eu faço? Bíblia. Vida com Deus. Interessante, pastor, cortando o irmão, interessante que Salomão fala que o poder, então, ou seja, tem poder nas palavras, tem o poder da língua. Ou seja, esse poder, ele pode ser tanto para a morte, como também para a vida. Então, a escolha de nossas palavras, a escolha daquilo que falamos, está sobre nós, está sobre nossas vidas. A escolha que nós fazemos, ela pode ser por bem ou pode ser para o mal, né? Porque Deus, ele deixou livre arbítrio para todos. Então, o que nós temos que entender é que a palavra, ela tem poder tanto para trazer a vida, quanto para trazer a morte para si. Então, se você ama o teu próximo, você vai abençoar. Se você ama o teu próximo, quem é o meu próximo? O meu próximo é aquele que eu vejo. Porque quando você libera uma palavra de maldição, a pessoa se torna a ser feiticeiro. Aqui em Provérbios, no capítulo 21, do versículo 23 e 24, diz assim, Salomão, ele vai trazer a resposta para a gente. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda das angústias da sua alma. Aí ele diz, quanto o soberbo, o zombador, o seu nome será com indignação e a sua soberba. Então Salomão já está dizendo o quê? Que aquele que guardar a sua língua do mal, ele vai guardar a sua alma dos dias de angústia. Os dias de angústia, ele vai vir sobre a vida de muitas pessoas, o dia de tristeza, os dias de trevas, e sobre a vida de muitas pessoas no dia do juízo. Então Salomão está dizendo que aquela pessoa que é soberba, aquela pessoa que é zombadora, essas pessoas, elas estão englobadas para no dia da angústia, né, onde a sua alma vai ser angustiada ali diante do juízo de Deus, porque são pessoas que zombam, são pessoas que escarnecem, foi como o senhor falou mais cedo, que aí tem pessoas que chamam até Deus de porco, na região do irmão, na cidade do irmão. Então essas pessoas são pessoas que escarnecem. Paulo, ele diz que tudo aquilo que o homem semear, ele vai colher. Exatamente. Tudo que ele plantar, ele vai colher. Porque Deus, ele não se deixa escarnecer. Só que aqui também não se fala somente de Deus, fala do nosso próximo também. Hoje a gente vê o crente feiticeiro, hoje a gente vê o crente profano, hoje a gente vê pessoas que se dizem ser do céu e elas dão palavrão, né? Elas falam coisas ilícitas. Então aí que vem a preocupação. Por que vem a preocupação? É aí que a gente vai em Mateus, para entender a preocupação do poder da língua, das palavras que é falada, porque quando a gente estuda a história do Senhor Jesus Cristo, a gente vai ver que o Senhor Jesus, em momento algum, ele falou palavras ociosas, palavras torpes, né, palavras que viessem degrenir a reputação dele, e por muitas das vezes, a pessoa, quando se deixa levar pela ira, ela vai falar coisas que não convém, que não edifica, palavras que pode condená-la. No Evangelho de Mateus, foi quando o senhor citou aí, né, mais cedo, Mateus capítulo 12,
né? Eu vou ler, o senhor vai colocar aí agora aí, no versículo 36, diz assim, ó: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, onde dá conta no dia do juízo, porque por suas palavras será justificado, e por suas palavras serão condenado. Amém? Mateus 24. Mateus 12, capítulo 12, versículo 12. 36, 37. 12, Né? 36, 37. O Senhor Jesus está dizendo aqui: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque pelas suas palavras serão justificados e pelas suas palavras serão condenados. Certo. Irmãos, igreja, povo de Deus. Ó, nós estamos tratando algo aqui muito delicado, profundo, entendeu? Que muitos não estão se dando conta. Ó, Verdade. do mínimo que está acontecendo, ou que acontece, que é a realidade com esses homens, pastores, obreiro, crente que for, é membro da igreja, que toma Santa Ceia, que participa do culto, que canta, que prega, ou que simplesmente é um membro, que não faz uso do altar. Tá? O que está acontecendo é que eles não estão se dando conta disso que lemos aqui em capítulo 12 de Mateus. Isso que o pastor acabou de ler, certo? Porque como que uma pessoa que sabe essa verdade, que sabe que vai prestar conta, vai subir num altar, ou vai sentar em uma mesa com a família, com os filhos e filhas, e vai falar qualquer besteira, vai falar qualquer coisa. No mínimo não está se dando conta do que está fazendo. Está com problema mental. Hoje Está com problema psicológico, precisa de um psiquiatra. Precisa se tratar. Verdade. Hoje nós vemos pessoas abrirem É loucura. as redes sociais, pastor, para xingar alguns irmãos, falar coisas de irmãos, porque tem uma divergência com algum tipo de irmão, e ali eles abrem live, né, para definir aquele irmão, para falar coisas que não convém. E o Senhor Jesus, ele está dizendo que qualquer palavra ociosa que vai ser dita aos homens, né? Ou seja, se você vai dizer coisas boas, coisas que edificam, você será justificado pelaquilo. Mas se você diz palavras que vai degredir, que vai ofender, vai ferir, você também será condenado por essas palavras. Porque aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 5, o Senhor Jesus, no capítulo 5, versículo 22, ele vai dizer: irmãos, eu porém vos digo a vocês, qualquer sem motivo se irritar contra o seu irmão será réu de juízo. Qualquer que disser a seu irmão raça, quer dizer tolo, aí ele diz, será réu de sidero, do tribunal. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Então você vê que o Senhor Jesus está dizendo duas simples palavras. A primeira palavra é você se enraivar contra seu irmão e disser a seu irmão que ele é tolo, ou chamar o teu irmão de louco. Você já vai ser réu do fogo do inferno. Não é o que estou dizendo, é Cristo. Se você chama o teu irmão de louco e de tolo, você vai ser réu do fogo do inferno. Então imagina essas pessoas hoje, pastor Aloysio, que estão vivendo a vida em contenda, em desunião, um ofendendo os outros, uns abrindo rede social para falar dos outros, xingando, chamando de filho de Satanás, porque talvez o irmão pregou e errou na ministração, talvez falou alguma coisa que não convém, se empolgou com a mensagem, já estão chamando de falso profeta, de louco, é um tolo, né? Então as pessoas estão esquecendo de meditar nas escrituras sagradas, porque por essas simples palavras que nós liberamos para outra pessoa, né? Se chamar de tolo teu irmão, você chamar o teu irmão de louco, né? A gente já vai ser réu do fogo do inferno. O que é um réu, pastor? Um réu é aquela pessoa que vai ser julgada pelas suas obras. Aquela pessoa que vai esperar o juiz dar a sentença. O cara, quando ele mata, que ele é preso, ele vai ser levado ao tribunal, o Tribunal da Justiça, e ali ele está como réu. Como réu, ele tem direito ao advogado, à sua defesa, e como réu tem também os advogados, né, de acusação. Então, o que é que acontece? Mas tem um juiz que é que julga a sentença.
o juiz vai analisar as obras. Quais são as obras? Você matou, você estrupou, você roubou, né? Você esfaqueou, então você vai ser réu de condenação, vai ser preso. Então aqui Cristo também ele está trazendo para a gente aqui, e aquele que chama o seu irmão de maluco ou de tolo, essa pessoa não tem nem mais oportunidade. Então, isso aqui é um assunto muito delicado e perigoso, porque assim, as pessoas falam, pastor, a Bíblia não nos ensina que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Sim, glória a Deus. Mas quando você degrine a imagem do teu irmão, quando você defama o teu irmão na rede social, e você não tem um contato, você não é humilde para ir na mesma rede que você degriniu, que você defamou, pedir perdão, abrir uma live junto com o teu irmão, verdadeiramente reconhecer que você errou, Deus, o Senhor Jesus, ele está dizendo que você já vai ser réu do tribunal do inferno. Então, ele quer dizer, você já vai ser julgado. Então, tem pessoas que vão perder a salvação pelas mínimas coisas. Então, o que é que nós estamos vendo hoje? A preocupação hoje de muitos. Estão sendo a vestimenta, a aparência, o pelo do corpo, aonde pode depilar, onde não pode, é o que mais falado hoje são essas coisas, né? O casamento, claro, a fornicação. Só que tem muito mais além para a gente obter a nossa salvação, tem muito mais assunto que, infelizmente, eu não vejo líderes tocar nesse assunto para as pessoas, ensinar essas coisas para as pessoas. Então, eu vejo um povo dizendo que glorifica a Deus. Imagina aquele irmão que é desunido com aquele irmão. Não fala. Se ele já não fala, já teve uma desavença ou eles dizem que o espírito de um não se bateu com o espírito dos outros. É muito falado isso hoje. Então, pela ali já teve uma desavença, já teve uma discussão, né? Já teve uma discussão. E vamos supor que um usa a palavra de baixo calão. A gente vê hoje o que no nosso meio? Pessoas chamando outras de adúlteras, chamando outras de mentirosas, chamando de ladrão. E muitas das vezes não tem uma base, não tem um fundamento para saber se aquela pessoa verdadeiramente cometeu aquele ato, comete aquele ato. E mesmo se tivesse, nós não estamos aqui como juiz para julgar ninguém. Quem vai julgar é Deus. Nós estamos aqui para orar uns pelos outros, porque toda alma, nós temos que entender o seguinte, toda alma, a prostituta, o macumbeiro, o feiticeiro, o homossexual, a lésbica, o traficante, o usuário de droga, o alcoólatra, todas essas almas, nós temos que entender como cristão que essas almas são importantes para Deus. O Senhor Jesus, quando João 3,16 vem falando na narrativa, que Deus ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito para todos. Não está dizendo foi para o judeu, foi para o grego, foi para os daqui, foi para os apóstolos, não. Não está dizendo isso. Está dizendo para todos aqueles que nele creem não pereçam, mas que tenham vida eterna. Então, o próprio Deus ele falou que ele não tem prazer na morte do ímpio, nem que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, quando as pessoas elas fazem esse tipo de ações com o seu próximo, o que eu entendo é a narrativa do irmão, quando o irmão iniciou sobre família, né? O amor. É pessoas que não amam, pessoas que não zelam pela alma. Então, no nosso meio hoje, no meio evangélico, está acontecendo muito isso, e pelas palavras, vamos supor, eu vou dar um exemplo simples. Se eu falo algo que o Senhor cometeu, pastor, se o Senhor cometer, eu lhe degrino a sua imagem, né? Calúnia. Se o Senhor fazer aquilo, eu estou te caluniando. Então, se eu estou te caluniando, eu estou mentindo, estou defamando um irmão meu. Então, eu não peço perdão. Eu estou pregando, eu estou distante em outra cidade, né? O Senhor Jesus volta. Será que eu vou para o céu pela obra de injustiça que eu fiz com a tua vida? Então, as pessoas têm que entender isso, irmãos. Deus, ele é justo. Então, quando você chama um irmão de louco, quando você chama um irmão de tolo, quando você fala algo da parte de alguém porque você ouviu falar e você não sabe se é verdade, e você sai espalhando aquela notícia, você também vai ser réu. Você também vai ser réu. Por que vamos ser réu? Porque o Senhor Jesus Cristo, em Mateus capítulo 15, versículo 11, o Senhor Jesus vai dizer que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da sua boca. Isso contamina o homem. Então, o que vai contaminar não é aquilo que a gente ouve.
Se alguém chega para você, diz que você é um fracassado, que você não vai vencer na vida, que você não vai conseguir, que você é isso, que você é aquilo, você vai entregar essa pessoa na mão de Deus, vai dobrar o teu joelho, Senhor, toma conta, tem de misericórdia dessa alma, converte ela, porque eu aprendi algo com Deus, pastor. Eu aprendi algo. Quem é convertido, ele não tem tempo para perseguir seus irmãos. Quem é convertido. Não. Eu aprendo com Deus na Bíblia. Eu vou dar um respaldo bíblico, né? Eu vou passar a palavra para o irmão falar aqui sobre Mateus 15:11, que o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Eu aprendi na Bíblia Sagrada, eu aprendo com Deus todos os dias na minha vida, pela bondade e misericórdia, que aquela pessoa que ela para perseguir o seu irmão, ela não é convertida. Ela não é. A pessoa que ela é convertida, ela não tem tempo para perseguir o teu irmão, falar da vida alheia. A pessoa que é convertida, ela entende que o viver dela é Cristo. A pessoa que é convertida, ela vai entender que ela tem que ser testemunha de Cristo. E o que é ser testemunha de Cristo? É você dar um bom testemunho, é você ser um bom esposo, é você anunciar a palavra de Deus, o ir de pregar o evangelho. Então, a pessoa, quando ela é convertida, ela não tem tempo para besteira, para vida alheia. O tempo dela é para fazer a vontade do Pai. O Senhor Jesus falou que ele veio não para fazer a vontade dele, mas para fazer a vontade do Pai. E será, mas é sábado. Ele falou, meu pai trabalha até hoje. Meu pai trabalha até hoje. Então, a pessoa que é convertida, ela não tem tempo para fofoca, para disse-me-disse, ela não tem tempo para ficar olhando para a vida do irmão, para a vida de aquele irmão ali está andando assim, aquela irmã ali. O tempo dela é para fazer a obra de Deus, e a obra de Deus é o quê? É você ajudar, é você pregar o evangelho, é você fortalecer aquele que está fraco, é você alimentar aquele que tem fome, né, a ovelha que tem fome, é você buscar a desgarrada, é todas essas coisas, faz parte do evangelho de Deus. Então, nós estamos vendo um evangelho hoje, meus irmãos, né? Quero cumprimentar aqui pastor Gradson, missionária Silvana Muniz, irmão Bruno, irmã Sebastiana, irmã Cláudia, Deus abençoe os irmãos que estão chegando. Nós estamos vivendo no meio evangélico hoje, meu pastor, que o que está ganhando divulgações, eu vou dizer assim, o que está no auge hoje é você degrinir a imagem do teu irmão. O que está no auge hoje é você se vestir de Homem-Aranha, subir no altar, é você subir de Superman, subir no altar, é você botar o mundanismo dentro da casa de oração, né? Só que nós que somos do céu, somos diferentes, irmãos. Então, o que é que nós estamos falando aqui? Nós estamos falando de um assunto que talvez você que está comigo na live, você que vai entrar, talvez você vai parar e vai dizer, meu Deus, é verdade, porque eu já fiz isso. Eu já chamei um irmão de maluco, de tolo, por um ato que ele fez, talvez por ser menino ainda. Ser menino, está sendo criado com leite, porque tem os meninos na fé ainda, que estão sendo criados com leite, estão chegando agora. Por ser menino, eu falei algo do meu irmão que Deus pode me condenar, porque eu não estou vendo mais ele para pedir perdão. Mas eu me perdoa naquele dia, eu te chamei de maluco, eu te chamei de tolo, porque é o próprio Senhor Jesus que está dizendo em Mateus 5:22, que aquele que chama teu irmão de louco ou de tolo vai ser réu do fogo do inferno. Amém? Então, pastor, vou deixar Mateus 15, versículo 11 para o irmão, que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai da boca. Isto vai contaminar o homem. Então, vamos lá. Mateus 15, 11. Aqui chegou os escribas e fariseus, né, até Jesus. É interessante, irmãos, que os escribas eram conhecedores da Bíblia, conhecedores da lei, entendidos muito mais do que eu. E os escribas, então, já diz, escribas, quem escreve, né? Para tu escrever, tu tem que ser formado, tu tem que, no mínimo, saber ler. Tá? Então, o que acontece? Quando Jesus começou a falar que o que contamina não é o que entra, mas é o que sai e tal, né? Jesus estava simplesmente dizendo para nós assim, ó, cuidado, porque a própria Bíblia vai confirmar isso aqui, ó, que a boca fala o que está cheio, o coração. Cuidado, tomem cuidado, tenham cautela, se acalme. Tem gente que vê o pastor Anderson aí na live, e vê o pastor Luiz aqui na live, e julga uma coisa, imagina uma coisa, e é outra. Pode ser outra, né?
Pode ser outra. Não estou dizendo que é, mas pode ser outra. Sim. Certo? Não tenho aqui, graças a Deus, eu não tenho nada que esconder. Pastor Anderson também, eu tenho contato com o irmão diariamente, né? Então a gente sabe, entendeu? O que a vida do irmão, a gente se conhece, graças a Deus. Não pessoalmente ainda, porque Deus ainda não preparou esse encontro aí, mas Deus vai preparar em nome de Jesus. Mas o que acontece, irmão? O que está acontecendo hoje? Por exemplo, como que eu vou saber do problema da igreja A, da igreja B, se eu não estou lá? Se eu falar alguma coisa de lá, é porque alguém me falou. Isso. É porque alguém me passou. E às vezes esse alguém que me passou já ouviu de outro que falou. Não, mas o fulano que congrega lá me falou. Tá, mas esse fulano, ele é o quê? Ele é quem? Ele é da diretoria da igreja? Ele é crente? Não, ele não é crente, porque se ele fosse crente, ele não fazia isso. Tá entendendo? Porque quem quer manchar, quem quer falar mal Da igreja de Cristo, ou da igreja de Cristo, é o diabo. é Satanás. É o diabo, não é outro, irmão. Então nós temos que entender. Nós temos que entender uma coisa. Tudo que sair da nossa boca seja para glorificar a Deus. Eu quero fazer menção aqui, deixa eu encontrar aqui, Tiago 3, Tiago 3, 5 e 6. 3:9, 3:9, isso. Vamos lá em Tiago. Deixa eu abrir aqui, para nós ler, para não ficar nas minhas palavras. Tiago 3:9, vamos lá. Glorifica o nome de Jesus aí, irmãos. Glória. Deixa o like aí, compartilha essa live, irmão, que alcance mais vidas, mais almas. 3:9. O 3:8, que vai falar diretamente da língua. 3 e versículo 8. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Não convém. Não convém que isso se faça assim. Porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e água amarga? Água amargosa, né? Como está aqui a tradução da Bíblia que eu estou lendo. Irmãos, não há possibilidade de jorrar água doce e água salgada da mesma fonte. Pode cavar um poço, se a água for doce, vai ser só doce. Se for salgada, vai ser só salgada. É bem clara a Bíblia, isso aqui é uma realidade. Não tem entendeu? mistura, né, pastor? Não tem mistura. Não tem mistura. Exatamente. E o que acontece? Como pode sair da minha boca uma palavra de bênção sobre a vida do pastor Anderson e Deus te amaldiçoe logo após? Não tem como. Não tem. E isso é como posso eu hoje? Feitiçaria. Já vamos entrar aí. Como eu posso hoje me dar bem com o pastor Anderson? Não, o pastor é um homem de Deus e tal. Amanhã já não é mais. Como assim? Peraí. Ele não é mais porque o que ele te fez? Não, irmão. Não explica, não tem base bíblica, não tem nada. Qual coisa mal resolvida? Hoje, o que isso não é coisa de crente, irmãos. Nessa situação que o irmão falou aí, o que acontece hoje é o seguinte: se você faz a minha vontade, tu és o meu irmão, tu és o meu amigo. Mas se você me corrige, se você me exorta, se você não pode me servir, tu para mim não serve mais, não presta mais. O que é que eu queria falar aqui sobre Tiago, aqui mesmo que o irmão leu aí? Duas coisas aqui acima, o versículo 5 e 6 diz assim, ó: assim também a língua é o pequeno membro. Se você olhar, a língua é o menor membro. Gloria-se de grandes coisas. Veja com grandes bosques
um pequeno fogo incendeia. Está dizendo que a língua incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. O que é iniquidade, pastor? Pecado repetitivo. A língua é como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre nossos membros e contamina todo o corpo. Inflama o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Olha o que nós falamos lá atrás. Quem vai degrinir a igreja de Cristo? Satanás. Quem vai falar mal dos servos de Deus? Satanás. Quem vai trazer contenda no meio do povo de Deus? Satanás. Então, o que é que acontece? A Bíblia está dizendo aqui, Tiago está dizendo que a língua, ela é inflamada o curso da natureza e ela é inflamada pelo inferno. Pelo inferno. Então, santo não está no inferno, só profano. Amém? Com certeza. Quando você pega esse versículo aqui, você vai entender o porquê que quando Isaías contemplou a visão que viu o céu aberto, o Senhor assentado sobre o seu alto, sublime trono, quando morreu o rei Uzias, você vai entender porque o anjo, ele sai do altar de Deus com a brasa, um tição tirado do altar, e a primeira coisa que ele faz, ele toca nos lábios de Isaías, porque Isaías diz, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então, ali, imediatamente, os lábios de Isaías estão sendo purificados de toda impureza. Então, não está sendo mais inflamado por inferno. Então, eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está conosco, o seguinte, se você fica falando da vida alheia, você está sendo inflamado pelo inferno. Se você fica falando mal das congregações, se você fala mal da igreja que você congrega, se você fala mal do teu irmão, você está sendo inflamado pelo Satanás. Porque um pouco de fermento, ele faz levedar toda a massa. Homem de Deus e mulher de Deus fala das coisas de Deus. Eu recebi um telefonema, testemunho rápido, de um irmão, e o irmão me disse que a igreja que ele congrega está assim, de todo quanto é jeito. Aí eu disse para ele, irmãos, eu não posso fazer nada pela igreja que você congrega, porque eu não lidero aí, essa igreja não faz parte do ministério que eu estou pastoreando, então o que eu lhe aconselho é orar. Porque se eu entro naquele assunto e começo a falar mal do pastor dele, da igreja dele, irmão, eu posso ser réu também no dia do tribunal. Porque o Senhor Jesus está... Se eu começo a dizer, teu pastor é maluco, teu pastor está louco, é um tolo, como é que ele age desse... Eu vou ser réu do fogo do inferno, como diz lá em Mateus 5. Então, nós temos que ter cuidado com aquilo que falamos, porque o que é que o Senhor Jesus falou? O que corrompe o homem não é o que entra, é o que sai. O Senhor Jesus foi chamado de endemoniado, foi chamado de Beelzebul, foi chamado de várias coisas, foi chamado de pecador, porque se assentou com pecadores. Então, meus irmãos, o Senhor Jesus, ele ouviu muitas coisas que o feriu. Ah, pastor Anderson, será Cristo feriu o quê, irmãos? Se você pega Filipenses capítulo 2, versículo 5, 6, e dá continuidade, você vai ver que o Senhor Jesus, sendo em forma de Deus, em forma, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Ele se esvaziou de si mesmo, fez-se como servo semelhante ao homem. Como homem ele teve fome, como homem ele teve sede, como homem ele chorou. Eu lhe provo na Bíblia. Como homem ele teve sentimento. Então você acha que aquelas palavras não feriu ele? Não machucou ele? Mas quando alguém libera uma palavra para ferir a mim e a você, o que é que dissermos? Será que a gente reage com peso, julga pela mesma medida a palavra, ou será que a gente ouve e diz, olha, Deus te abençoe e te guarde, eu te perdoo? É por isso que o Senhor Jesus falou, quando bater em uma face, dê a outra. Então nós temos que entender isso, irmãos. Eu fui amaldiçoado, né, por palavras de homens, por palavras, aonde disseram que quando eu chegasse em Salvador eu seria traficante novamente. Disseram que quando minha esposa chegasse em Salvador que ela seria meretriz. Meretriz quer dizer prostituta. E graças a Deus, irmãos, eu dobrei o meu joelho e falei, Senhor, repreende toda a palavra de maldição na minha vida. E pedi uma palavra a Deus. Quando eu abri a Bíblia, Deus me deu em Reis. Aquilo que eu abençoei, o homem ele não pode amaldiçoar. Então, irmãos, se eu libero as palavras da mesma medida que eu ouvi, talvez a minha salvação estaria em jogo neste momento, no dia da volta de Cristo, no dia do juízo. Porque é o Senhor Jesus que está dizendo que a gente vai ser réu de fogo. Então, o pastor leu Tiago. Qual é a água que está jorrando dentro de ti? Eu pergunto a água, pastora Luísa, sabe por quê? Porque o Senhor falou aqui em Tiago está dizendo que não pode jorrar 2 tipos de água.
Ou ela é doce ou ela é salgada. Quando eu falo de água, eu vejo o Senhor Jesus dizendo para a samaritana, da água que eu te der, você não tornará a ter sede. Eu vejo o João dizendo em Apocalipse, aquele que tem sede, venha e beba, porque é de graça a água da vida. Então, qual é a água que está jorrando dentro de ti? Qual é a água? Irmão, porque a água que Cristo dá a nós é a água da vida. Então, não pode jorrar duas águas. Não pode hoje você falar bem da igreja, amanhã você falar mal. Não pode hoje você falar da palavra de Deus, amanhã você falar das coisas, da pornografia. Você falar de mal da vida alheia. Então, nós temos que ter cuidado. Pai, Senhor Jesus Cristo, pastor Fernando Muniz, Deus abençoe, seja bem-vindo. Então, nós temos que ter cuidado porque as pessoas se preocupam só com veste. Se está com a blusa até aqui, com a camisa até aqui, é homem de Deus. Se está menos, é filho do diabo. Se está assim, é homem de Deus. Se está com barba, é filho do diabo. Se está sem barba, é homem de Deus. Irmão, vamos parar com isso. A Bíblia nos ensina no Salmo 23 que o óleo descia, né, sobre a barba, né, Salmo 133, escorria sobre a barba de Arão. Então, se está de barba, se não está de barba, não muda a história. Não muda. O que muda a história é o que Deus deixou a doutrina dele. O homem não tem cabelo crescido. Né? Não honra a Deus. Pronto, é simples. É só você meditar nas escrituras. Então, as pessoas hoje tá de barba. Ah, é filho do diabo. Aí tem irmão que abre live, irmãos, me perdoe porque eu tô barbudo. Mas não pede perdão por degrinir um irmão, não pede perdão por maltratar uma pessoa, não pede perdão por falar mal da vida dos outros. Irmão, que evangelho que estamos vivendo? Qual é o evangelho que nós verdadeiramente estamos vivendo? Né? Se você veste um paletó preto, você é filho do diabo. Se você veste um vermelho, você é filho do diabo. Se você veste um branco, você quer se aparecer. Que evangelho é esse? O que é que estão fazendo com a mente das pessoas? Eu tenho que falar isso aqui. O que estão fazendo com a mente das almas? O que estão fazendo com as almas? O que é que estão fazendo? Porque a palavra de Deus, que é para ser ensinada, não estão ensinando. Estão recuando a palavra de Deus, trazendo suas revelações, suas visões, seus sonhos, né, onde Deus falou, sonhos, né, que eu não dei, visões que eu não revelei. O próprio Deus fala várias vezes sobre isso. Então, a palavra de Deus que é para ser ensinada não está sendo. Não está sendo tirada. E hoje as pessoas estão falando tudo, todo mundo hoje quer falar, todo mundo hoje quer degrinir, todo mundo se levanta hoje como um bocado de menino chegando agora no evangelho porque aprendeu de brinco, porque aprendeu sobre o batom, porque aprendeu sobre a camisa, sobre a bermuda, sobre a camiseta, a regata, aí já abrem live, já faz canal, já xinga todo mundo, se levantando contra os pastores. Irmãos, eu vejo Davi dizendo que ele não vai levantar a mão contra o ungido de Deus. As pessoas estão perdendo o temor, as pessoas não respeitam mais os líderes hoje, estão desrespeitando os pastores constituídos por Deus. Você nunca vai me ver abrindo a live, degredindo a imagem do pastor A, do pastor B, do pastor C, do pastor D. O que eu posso fazer é pegar Ezequiel e ensinar ai dos pastores que agem contra a palavra de Deus. Porque, irmão, isso é coisa de lobo. Isso não é coisa de homem de Deus. Pessoas que ficam o tempo todo no YouTube esperando um deslize. Hoje saiu uma novidade aqui, o pastor tal adulterou, vou lá e faço uma live. Aí, irmão, mais um pastor que adulterou. Aí entra, mais um pastor que matou. O que é isso, irmão? Isso não é evangelho. Você está sendo ferramenta do diabo. Você está sendo ferramenta de Satanás. O Senhor Jesus falou, ai daqueles que viam escândalo. Ai por meio de que venham. O papel do pastor é ensinar a palavra de Deus. O papel do pastor é ensinar o povo o caminho que deve andar. O papel do pastor é abraçar as almas, é amar, é andar em união com todos. Eu tenho comunhão com vários pastores. Aqueles que não têm comunhão comigo é porque não querem, problema deles. A escolha foi deles, é com eles e Deus. Independente. Entendeu, irmãos? Então, qual é a água? O pastor leu, Tiago. Qual é a água que está jorrando dentro da sua vida? Salmos 39, 4. 39, 1, aliás. Eu ia lá. Muito bom. Amém. Salmos 39, 1. Que o salmista fala. Quer que eu leia aqui, pastor? Pode ler. Eu disse, salmista Davi, vigiarei, a minha conduta, e não pecarei em palavras. Meu Deus. Porém, mordaça
em minha boca, Glória a Deus. enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Meu Enquanto Deus. os ímpios estiverem na minha presença. Posso te fazer uma pergunta, pastor? O senhor me autoriza eu lhe fazer uma pergunta? Pode, claro. Os ímpios estão na rede social? Está na rede Todo social? lugar. Todo lugar? Todo lugar. Todo lugar. Então, por que muitos não estão vigiando hoje com as palavras? Né? Por que muitos que dizem ser igreja são os primeiros que estão ajudando a escandalizar a igreja? Por quê? Me responde para mim isso, por gentileza. É simples, porque eles não são igreja. Eles não amam a igreja. Pastor Graça, Porque a primeira coisa, infelizmente, tá assim mesmo hoje. a primeira coisa que a gente aprende quando a gente aceita Jesus é amar a igreja. Sim, Porque você aceita Jesus através da igreja. a igreja Se a igreja não prega para você, você não aceita Jesus. não tem cabimento, não tem. Então, o que é que Davi está dizendo aí? Eu vigiarei com as minhas palavras para não pecar enquanto os ímpios estão nas minhas presenças. Então, Davi está dizendo, eu vou vigiar. Irmãos, o que está faltando hoje, meus irmãos, o que está faltando hoje é ser simples como a pomba, prudente como a serpente. Irmãos, por que Deus tem dado esses ensinos fortes para nossas vidas, para a gente compartilhar com os irmãos? Porque, irmãos, não sabemos a hora e o dia, glória a Deus por isso, mas o Senhor Jesus vai voltar. Essa é a certeza. Ele vai voltar, e se nós estivermos despreparados, se nós estivermos desapercebidos, vamos ficar. Imagina você, irmão, pregar o evangelho, você, irmão, chegar cedo no culto, cuidar da casa de Deus, limpar a igreja, ser o primeiro a chegar, o último a sair. Você, irmão, tá com sua esposa em comunhão, com seus filhos, união em casa. Você tá ali em comunhão com a igreja, né? O povo que você tá ali congregando. E você, por uma palavra, porque você olhou para alguém, viu uma atitude de alguém no YouTube e foi lá e escreveu, você é touro, rapaz. Quantas pessoas já escreveram nas lives, né? Degrinhando, xingando. Eu me lembro que quando eu fiz o vídeo da ceia online, muitas pessoas me xingando, indo no canal, xingando, me degrinhando, falando que eu era filho de Satanás, que eu ia queimar. Então, imagina essas pessoas que falaram essas palavras, como é que essas pessoas pedem perdão? Porque assim, irmão, muitas pessoas têm feito o que hoje? Sendo instrumento de Satanás, criando uma conta falsa, para não mostrar quem ela é, para degrinir o irmão. Só que não precisa nem criar uma conta falsa, porque Deus, ele vê tudo. Deus, ele vê tudo. Então, imagina, vai numa live, pastor, eu crio uma conta falsa, chego aí no canal do irmão, pastor, sem vergonha, você é ladrão, você é maluco, você é um tolo, entendeu? Porque eu vi algo que o senhor pregou, que o senhor, na empolgação da mensagem, talvez falou algo ali da emoção, não estava escrito, já quero pegar aquilo para degrinir o irmão, entendeu? Aí não vou me expor com o meu canal, que vai saber quem é eu, vou criar um falso, mas e Deus? Irmãos, tem os livros que vão ser abertos lá em Apocalipse, tem um livro da vida, temos que ter cuidado. Salmos 35 e 25. 35, 25? Pronto. Minha língua proclamará a tua justiça e o teu louvor o dia inteiro. Olha aí, o que é que Davi está dizendo? A minha língua proclamará a tua justiça. A minha língua é para falar do teu amor. E o teu louvor estará comigo continuamente o dia inteiro. Então Davi está dizendo, eu não tenho tempo para ficar falando dos outros, não. Eu não tenho tempo para ficar falando da vida alheia. Quando eu já ensinei várias vezes aos irmãos, alguém veio falar algo da vida de alguém para você, quero te falar algo. Irmão, o que você quer me falar vai edificar a minha vida? Vai edificar o meu ministério? Vai englobar o que na minha vida espiritual? Não, quero te falar da vida do irmão. O que você vai me falar da vida do irmão? É coisa boa? Não, é um negócio que eu fiquei sabendo aí. Irmão, vamos orar pelo irmão. É por isso que muita gente me bloqueou. Por isso que muita gente excluiu o meu número. Porque você pega um status de um crente que está lá, o crente bebendo, o crente sem camisa, o crente de sunga, o crente degrinindo alguém, o crente que entra em contato contigo para ficar só falando da vida dos outros, só ficar falando do ministério dele. Irmão, por que tu não sai do ministério que você está? Eu comecei a bater em tudo. Irmão, comecei a entrar na Bíblia. Pastor, você está ignorante, você está soberbo, você quer ser santarrão demais. Não, a gente quer andar pela palavra de Deus. Por que pela palavra de Deus? Porque o Senhor leu o Salmo 34, que Davi falou
que ele, a língua dele, ele não vai falar, né, para não pecar na presença de ímpios. Então ele vai vigiar nas palavras. Então agora o senhor está lendo que Davi está dizendo que na língua dele, na boca dele, ele vai falar coisas de justiça. Então ele está dizendo que o louvor de Deus estará continuamente sobre a boca dele. Davi está dizendo, eu não tenho tempo para coisas que não edificam. Olha o que Davi está dizendo aqui também no Salmo 34. Davi louva a Deus. Salmo 34, versículo 12 e 13. Olha só o que Davi diz. Quem é o homem que deseja a vida? Isso é uma pergunta. Quem deseja a vida? Quem é o homem que deseja a vida? Eu desejo a vida. Todos os irmãos que confessaram a Cristo como Salvador da sua vida, eu sei que deseja a vida. Você deseja a vida. Então pronto. Que deseja a vida. Quer que largue os dias para ver o bem. Pronto. Aí Davi diz, guarde a tua língua do mal, guarde os teus lábios de falarem palavras enganosamente. Sabe o que Davi está falando? Você deseja a vida? Guarda a tua boca, irmão. Para de falar engano. Vamos lá. Eu vou falar um engano. Vamos lá. Eu abro o YouTube, alguém divulga lá, pastor tal foi pego bebendo. Não posta o vídeo, não posta nada, e eu também não vou repostar, que eu não reposto essas coisas. Pronto, foi pego bebendo. Aí eu começo a divulgar. Irmão, você viu lá, o pastor foi pego bebendo lá? Se aquilo foi uma montagem. E se aquilo foi quando ele estava no mundo. Então, Davi está dizendo, larga a fofoca. Para de falar coisas enganosamente. Para de falar da vida dos outros. Davi está dizendo, você deseja a vida mesmo? Então nós estamos vendo que é um estudo simples que tem uma grande repercussão, um grande poder de salvar e de matar. De salvar e de levar a gente para o inferno. Então, não é simplesmente você carregar uma Bíblia e no templo, dar um dízimo, tomar uma ceia, né, pregar um evangelho e que você está bem. É por isso que Paulo vem dizendo, examine esse homem a si mesmo, não é só na ceia não, examine todo dia. Como é que está a tua vida? Como é que está as tuas obras? O que você tem falado? O que você tem falado tem agrobado para o reino de Deus? O que você fala tem edificado vidas? Ou o que você tem falado? Ah, eu vou criar um canal de fofoca. Já está dizendo fofoca. Quantos tem o canal de fofoca gosta? E um bocado de crente está lá preso. Irmão, o canal de fofoca edifica a tua vida? A vida dos outros, que alguém adulterou, que alguém matou, que alguém roubou, isso não vai edificar a tua vida em nada. O que vai edificar a tua vida é a palavra de Deus. O que vai trazer a vida para você é a palavra de Deus. É por isso que nós temos que saber qual é a água. Qual é a água? Porque se é doce, você vai estar buscando essas coisas aí. Por que eu vou falar logo da salgada? Porque o Senhor Jesus falou que vós é o sal da terra, então a água que tem que jorrar é salgada. O homem tem que ser salgado. A mulher de Deus tem que ser salgada mesmo e acabou. Então, se você está buscando essas coisas aí fora, se você está buscando essas coisas, fofoca, tá no canal de fofoca, no canal de vendo teatro hoje gospel, porque a casa de Deus, que é casa de oração, o povo está pegando os demônios, dando cadeira, dando vassoura e botando demônio para pregar. Prega aí, Satanás. Prega aí. Eu sou teu filho, eu sou filho do homem de branco. Prega aí, Satanás, que não sei o quê. Irmão, eu não vejo isso no Evangelho. Eu vejo o Senhor Jesus dizer, sai dele, acabou, no seu endemoniado de Gadara. Uma situação que foi expressa. Uma. Entendeu? Mas eu não vejo dentro do templo. Eu não vi, pastor, dentro do templo Pedro, eu não vi Tiago, eu não vi apóstolo João, dentro do templo, estou falando dentro do templo. Eu não vi os demônios ali. Toma o microfone, demônio, fala. Eu estou em pecado. Não. Eu sou isso. Não é teatro. São teatro, irmãos. Isso aí, agora o senhor tocou num assunto muito interessante que Deus estava falando comigo agora, hoje, antes da live, eu estava meditando nisso. Sim. Sobre demônios, sobre libertação. Essas falsas libertação. Que, por exemplo, eu e o pastor Anderson aqui e manifesto um demônio lá na casa de alguém. Através aqui da live aqui, da unção de Deus, poder de Deus. Tá. A pessoa cai endemoniada lá na casa, tá? Nós entramos com a pessoa aqui ao vivo, né? Por meio aqui desse chat mesmo. Daí o diabo tá gritando lá, daí eu pego e digo, Satanás, nós estamos aqui em pecado ou não? Nós somos teu ou nós não somos? O diabo é mentiroso, irmão. Para ganhar Ibope, ele pode dizer que sim ou ele pode dizer que não. Pastor Aloysio. Porque ele é mentiroso. Pastor Ele Aloysio. vai mentir. Pode falar, Isso é uma coisa simples, que é somente abrir para a palavra de Deus. Isso. Somente abrir.
Só abrir. É só abrir para a palavra de Deus. O que está faltando no nosso meio, né, com toda a sinceridade, todos o respeito a todos os líderes, todos Sim, aqueles com certeza, que levantaram a mão para confessar Cristo. Maturidade, certo? As pessoas estão imaturas. O que é que acontece hoje? Paulo pregava o evangelho e era esbofeteado. Cristo tomou soco, tomou chicotada. Era porque estava em pecado? Todo mundo que morreu foi porque estava em pecado. Então, irmão, então isso é simples. É só a gente abrir a mente, mas espera aí. O Senhor Jesus falou que o pai da mentira é Satanás. Cristo apanhou. Então quer dizer que se eu estou pregando evangelho na rua, abro uma live, irmãos, vou estar pregando evangelho, né? Estamos com pouca pessoa para evangelizar, tá eu, minha esposa, meu filho aqui, que é a verdade mesmo. Vou abrir uma live aí para os irmãos estar na intercessão conosco, aí vai nos acompanhando aí no ao vivo. E eu estou pregando, vem um cara de lá, alcoolizado, Satanás toma ele, eu estou de costa, ele me dá um soco, é porque eu estou em pecado? Tá entendendo, irmão? Então, lógico tudo isso, eu quero trazer aqui para a gente não perder o foco, Salmo 37, versículo 30 e versículo 31, Salmo 37, 30 e 31. Já estava lá, foi, pastor? O senhor estava lá? Já estava lá? Então leia. Sim. Vou pedir, leia então, 30 e 31. 31 também, pode ler. Tá. A boca do justo fala da sabedoria. Glória a Deus, que maravilha. Vale frisar aqui que tem ponto e vírgula. Isso. A sua língua fala do que é reto. Ponto. Isso. Vá, 31. A lei do Senhor Deus, do seu Deus, aliás, seu Deus, perdão, está em seu coração. Que maravilha. Os seus passos não resvalarão. Isso, não deslizarão. Mas vamos aqui. Estamos, para quem está chegando, o ensino é a morte e a vida no poder da língua. Amém? Vamos lá. Perfeito. O versículo 30, o que está dizendo? Que a boca do justo fala da sabedoria. Então, peraí, calma. Não é a boca dos crentes. Não tem esse versículo aqui, crente. Está falando a boca do justo. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é justo, faça injustiça ainda. Apocalipse 22, vai lá. Então não está dizendo a boca do crente. Ah, eu sou crente. Não. A boca do justo. É a do justo. A boca do justo fala da sabedoria. Qual é a sabedoria? Salomão vem dizendo assim, ó. O princípio... Meu Deus do céu, eu estou sentindo Deus aqui, pastor. Princípio da sabedoria. Eu estou sentindo Deus aqui nessa Aleluia. Meu Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então a boca do justo vai falar de Deus. Sim. A boca do justo vai falar de Deus. A boca do justo. Não é do crente, é do justo. Porque se for crente, todo mundo está englobado nisso aqui, mas está falando do justo. Então, a boca do justo falará da sabedoria. Então, a sabedoria é o quê? O princípio da sabedoria, o temor a Deus, vai falar das coisas de Deus, a boca do justo. Aí diz assim, a língua vai falar do que é reto, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, do que é reto. Glória a Deus. A língua vai falar do que é reto. Então, irmãos, para aqui comigo aqui, para com o pastor Anderson aqui, com o seu irmão. Para com o seu irmão em Cristo aqui, que precisa das orações de vocês, amém? Da ajuda de vocês em oração. Preciso muito. O Senhor Jesus, ele falou que o caminho dele é reto. Ele disse, eu sou o caminho, sua verdade, sua vida. Então, ele é o caminho, retidão. Deus, ele falou com Josué assim, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Então, Deus está dizendo para Josué, permanece no caminho reto. Então, ele vai falar do que é reto. Então, do que o justo vai falar? Das coisas de Deus. Eu trabalhava em um condomínio, antes de eu sair de Salvador, amém? Antes de eu sair de Salvador, condomínio no bairro chamado Pituba, aqui em Salvador, Bahia, onde eu era zelador, né? Limpava o prédio. E todos os funcionários e empregadas domésticas que trabalhavam nas casas lá nos apartamentos, né? Que eu tinha acesso com todo mundo, graças a Deus, sempre me dei de bem com todo mundo. Sempre que vinha falar comigo alguma coisa, eu sempre tinha uma palavra de Deus para a vida da pessoa. E a pessoa sempre falava comigo, as pessoas lá, seu Anderson, tudo que nós falamos com o senhor sempre fala alguma coisa da Bíblia. Aí eu falei, porque a boca do justo, ele só vai falar das coisas de Deus. Então eu não tenho mais o que falar das coisas alheias, das coisas do mundo. Eu só posso falar, a senhora tem um problema, está relatando um problema, eu estou lhe falando uma palavra de consolo, uma palavra de conforto. Então sempre Deus, ele colocava uma palavra na minha vida para dar para uma pessoa. Porque nós, irmãos, que nos esforçamos, se esforçamos, nós que estamos combatendo esse combate, não que já temos alcançado,
Seria hipócrita e mentiroso e fariseu se eu for de contra a palavra. Paulo falou, não que eu já tenho alcançado, mas eu corro para alcançar a coroa incorruptível, né? Pela o que já me foi proposto. Então, nós estamos correndo, nós estamos lutando também, nós estamos combatendo esse combate. Por isso que estamos aqui em união juntos, compartilhando uns com os outros a palavra de Deus. Então, nós temos que falar do que é reto, nós temos que falar da sabedoria que vem de Deus. O versículo 31, ele vai dizer assim, ó, a lei do seu Deus está em meu, diga, coração. Coração. A lei do seu Deus está em meu coração. Né? Eu vou parar aqui antes de falar isso aqui rapidinho, para cumprimentar alguns irmãos que estão chegando aqui também, missionário Evanice, nosso irmão lá da Canções Israel, né? Eu esqueci até o nome lá do meu irmão lá, que Deus abençoe grandemente em nome do Senhor Jesus, os irmãos que estão chegando. O que ele está dizendo? A lei de Deus está onde? No meu? Coração. Agora eu pergunto, o que está em nossos corações? Sabe por quê? É uma preocupação? O Senhor Jesus falou, olha, do coração do homem procede os maus pensamentos. Adultério, prostituição. E aí ele vem falando. Olha, aonde está o teu coração, está o quê? Teu tesouro. Onde está o teu tesouro, está o teu coração. Então, se o teu tesouro é Deus, se o teu tesouro é céu, tu vai falar do quê? Do céu. Vai falar do céu. Entendeu? Tu vai falar do céu. É que uma coisa, pastor, assim, ó, só consegue falar das coisas do céu quem tem a intenção de morar no céu. Pastor, se não... Pastor, o que é que está destruindo hoje homens e mulheres? O que é que está destruindo? Avareza, fama. Eu não vou nem mais dizer a Jezebel, a Pombagira, essas coisas. A avareza e a fama, pastor. Quem ama a Deus ama a alma. Quem ama a Deus é unido. Quem ama a Deus não degrine, não defama, não tem tempo para estar degrinindo as pessoas. Quem ama a Deus ensina as pessoas corretamente, porque, pastor, nós temos que entender, o senhor é pastor, o senhor tem uma responsabilidade. Está aqui o pastor Grades, o pastor Fernando Muniz e mais alguns demais pastores. Nós temos uma responsabilidade, nós temos que entender que a igreja não é minha, a igreja não é do Senhor. Nós temos que entender, nós que somos pastores, nós estamos tomando conta de um rebanho, meus irmãos. Nós temos alma. Ah, pastor, mas aqui estamos no YouTube, tem almas que não congregam com a gente, não é da sua cidade, não é mas são almas. Se nós vamos abrir uma live, é para louvar a Deus, é para engrandecer a Deus. A palavra de Deus diz assim, ó, tudo que façais, quer comer, quer beber, faça tudo para glorificar a Deus. Se eu abro uma live e digo assim, ó, pastor tal caiu, pastor tal, meus irmãos lá, ó, irmão, não se glorie quando o seu irmão cair, tem vários ensinos. Irmão, Deus tem me dado tanto ensino, eu tô com um caderno aqui, que tem tanto ensino que eu não sei nem o tempo para a gente dar esses ensinos todos, porque o tempo é corrido. Então, o que acontece, meus irmãos? São mínimos, os mínimos detalhes. A gente se baseia em quê? O Senhor Jesus não tem pecadinho e não tem pecadão. Tudo é pecado. E qual é o salário do pecado? Morte. A morte. Mas Deus falou, o dom gratuito de Deus é a vida eterna, meus irmãos. É a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que acontece? Davi está dizendo, olha, a lei do seu Deus está no seu coração. E os seus passos não resvalarão. Davi está dizendo o quê? Os seus passos não vai resvalar, não vai escorregar. Por quê, irmão? Está andando na lei do Senhor. Aí o que acontece? Aí você pega Provérbios, capítulo 1, portanto, nenhuma condenação há. Capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão aonde? Em Cristo Jesus, que não anda o quê? Segundo a carne. Vocês estão entendendo? Não, eu estou com Cristo, eu sou crente, eu confessei o Senhor Jesus, eu tomo ceia, eu congrego na igreja A, na igreja B, mas você está andando segundo a carne ou segundo o Espírito? Então, tem condenação para fofoqueiro, tem condenação para mentiroso, tem condenação para testemunha falsa, pastor. Sabe o que é testemunha falsa? Eu botar uma pessoa do meu lado e dizer, o pastor Aloysio aqui é ladrão, não é? Tu não conhecia ele? Conhecia, andei em Passo Fundo, esse camarada aí. É testemunha falsa.
tem condenação, meus irmãos. Entenda isso pelo amor de nosso Deus. Irmão, eu estou falando isso, a minha alma se entristece e o meu coração ao mesmo tempo se alegra, o meu espírito e a minha alma ao mesmo tempo. Por quê, pastor? Porque é coisa que vem do trono de Deus. Para aqueles que se apressam a fazer o mal, sabe o que é que você se apressar? É você esperar alguém cair, é você ir lá e pá! Pra montar em cima. Montar em cima. Fazer degrau. Você acha que esses pastores... Pode famoso. ver, irmão, esses pastores que cresceram o canal rapidamente, pode ver. Pare nos canal dele do início, pode ver se não foi degrinhando a imagem de alguém, pode ver se não foi brigando com alguém, mandando indireta para alguém, abrindo live, e ali começou a crescer. Eu posso dizer uma coisa, muitos pastores hoje cresceu no YouTube usando o nome de um pastor, brigando com ele, muitos. Não foi porque estava ensinando a palavra está vindo agora, e mais ou menos. Então, irmãos, a gente não se preocupa com isso, o que nós se preocupamos é de vir aqui e dar o alimento, meu irmão, sólido para a tua alma, dar o alimento que venha do céu. Então, Davi está dizendo que a lei de Deus está no coração dele. Os seus passos não resvalarão. Ele está dizendo, não vai escorregar. Por quê? Porque Davi está andando no caminho do Senhor. Aí eu pergunto, irmão, como está a tua língua? Porque o que é que acontece hoje, pastor? Posso falar? Vou falar o que é que acontece hoje. Eu tirei muita gente do celular porque não tinham coragem de falar para mim na minha cara o que sentiam, não tinham coragem de falar para mim o que sentiam, o que pensavam, né? E chegava nos status e botava lá em direta, pá, pá, pá. Aí eu dizia, ó, isso aqui não provém de Deus. Então eu pegava o quê? Comecei a tirar. Falei, irmão, nós temos que andar com pessoas sábias. Salomão falou, ande com sábio e você será sábio. O companheiro do tolo, você vai ser sempre tolo, meus irmãos. Nós temos que andar com pessoas sábias, pessoas que falem do céu, pessoas que almejam o céu. Se tu anda com fofoqueiro, tu vai ser o quê? Lá na frente. Fofoqueiro. Tu anda com prostituto, vai ser o quê, o cara? Tu anda com um cara que só anda tomando... Tu chega na casa do irmão, vamos estudar. Não, para estudar o quê? Senta aí, rapaz, vamos ver um filme aqui de ação. Vamos ver um filme aqui, olha lá, um filme lá de terror. Vamos tomar um vinho aqui, rapaz. O vinho alegra o coração, o vinho alegra a alma. Tomar uma cerveja sem álcool aqui, rapaz. Ele, Jesus. Meu irmão, tu vai ser um beberrão. Tu vai ser uma... E quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Tá entendendo, meus irmãos? Então, quer colocar alguma coisa aqui ainda, pastor, no Salmo 37? Ou já podemos ir para o Salmo aqui 120? Pode ir para o Salmo 120, só vou fazer um breve comentário. Pode fazer, vai fazendo aí enquanto eu vou lá. Vou pegar aqui na Bíblia. Um breve comentário. Pode fazer. O que acontece também hoje, falando de fama, evangelho, a igreja não é para deixar ninguém famoso, pastor Anderson e irmãos da live, pastores que estão aí acompanhando, não é para nos deixar famoso. Não. Negativo. É mentira do capeta que alguém vai ganhar fama no evangelho. Ah, não, mas eu também não prego isso. Os falsos gostam de dizer isso, os lobos gostam de dizer isso. Não, mas eu não prego isso, sou contra isso também, pastor. Não, você é contra isso de lábios, porque as tuas atitudes, as atitudes deles, não falam a mesma coisa, não condiz. Por quê? Como o pastor falou, abre uma live para falar mal da igreja Casa da Bênção, para falar mal da igreja aplicando essa doutrina, para falar mal da vida do pastor Anderson, da esposa do pastor Anderson, da esposa do pastor Aloísio, dos membros da igreja, que não sei o quê, sempre inventando algo de alguém. Tá entendendo? Então as atitudes não condiz com o que ele fala, com o que ela fala. Tá entendendo? Porque o que acontece? Por exemplo, tem um pastor aí na internet, no YouTube, que ele está aí com um canal com 1 milhão de inscritos. Um exemplo, estou dando um exemplo. Aí, de repente, esse pastor aí, ele vem a cometer um delito aí, um pecado, cai, um deslize, caiu. Pronto. Aí, bomba! Primeira coisa, lá o título do vídeo, live ao vivo, bomba. Pastor fulano de tal, da igreja tal, em adultério, ou cometeu um suicídio, cometeu um homicídio, cometeu não sei o que. Que é isso?
Por que não vai orar pelas famílias e as pessoas que aquele pastor pastoreia, que estão sofrendo agora, pastor, pelo que aconteceu de ruim com ele, com ela? Tem um motivo. É o que eu estou tentando explicar isso há muito tempo, pastor. Tudo tem um motivo. Vamos lá. Vamos lá. O senhor é pastor da Casa da Benção. Pastor Graça está aqui, é pastor, acho que é da Assembleia. Tem o pastor Edmilson, que é da outra denominação. Pastor Fernando Muniz, com a missionária Silvana Muniz, é da Igreja Pentecostal Doutrinária. Pastor Evanilson é da Deus Renova Aliança. Então, vários pastores que eu tenho comunhão. Pronto. Imagine eu o tempo todo aqui na live. Irmãos, a igreja que vai para o céu é aqui aplicando essa doutrina, aqui em Salvador. Deus revelou. Irmão, essas igrejas é tudo mundana. Irmão, aonde isso? Aonde que está na Bíblia, quando o Senhor Jesus exortou as igrejas, aonde que está na Bíblia que o Senhor Jesus falou que todas as igrejas da Ásia, as 7 igrejas que estavam na Ásia, eram mundanas, que uma só ia para o céu? Então, irmãos, nós temos que ter cuidado com esses tipos de pessoas que falam essas coisas. Qual é o interesse? Qual é o interesse de eu abrir uma live e dizer assim, com todo respeito, né? Com todo respeito ao nosso irmão que já partiu, né? E Deus vai julgar pelas obras, o nosso irmão Lázaro, que quando eu comecei o evangelho, eu acompanhava muito os hinos dele, né? Falava muito do meu testemunho, porque eu vim do tráfico de drogas, eu vim das drogas, quem me conhece sabe, daqui de Salvador, certo? Então, no dia seguinte, gente, no dia eu recebi uma mensagem de manhã, um irmão que sabia do testemunho do irmão, que eu comecei a caminhada ouvindo muito louvor daquele irmão, e mandou para mim que ele tinha falecido. Eu estava orando pela vida dele, né, que ele estava enfermo dessa enfermidade que está assolando o mundo, e no dia seguinte alguém abriu live e disse, Deus me revelou ele no inferno. Cadê o amor pela família? São mentirosos, são pessoas mentirosas. Irmão, eu vou falar algo para vocês, para todos. Por que Deus não revelou onde é que Saul está? Onde é que outros que morreram estão, outros profetas? Esse povo, irmão, é umas pessoas mentirosas que brincam com o nome de Deus para querer isso aqui, ó. Para querer isso Sem aqui, respeito. ó, né? Não tem respeito com os familiares que perderam o seu ente querido, não tem um mínimo de compaixão. A Bíblia diz que nós temos que ter compaixão para abrir uma live e dizer, irmãos, vamos orar pelos familiares do nosso irmão que partiu, porque a Bíblia nos ensina que os mortos enterram os mortos e vamos pregar para os vivos, então vamos orar. As pessoas não têm compaixão, não se sensibiliza com a dor de uma pessoa, certo? Então, hoje, o evangelho está sendo levado para esse lado, para esse lado está sendo levado o evangelho. Então, irmãos, nós temos que ter cuidado, é por isso que aqui nós só falamos da palavra. Eu quero cumprimentar os irmãos que estão chegando aqui, a irmã Marília, a irmã Alessandra, juntamente com o seu esposo Unis, Deus abençoe, né, os irmãos, né. É só adivinhações, o pastor Graça está falando, é verdade, a missionária Silvana está dizendo, por isso que eu saí de muitos canais, glória a Deus, missionária Silvana, louvado seja o nome do Senhor. A missionária Silvana também está colocando aqui, tem pastor que faz excepção, tipo, saiu da congregação dele, instrui a não se comunicar mais conosco. Verdade, missionária Silvana. Muitos pastores estão assim, né? É uma referência assim, pastora Luiz, o diácono Tiago sai daí, uma exposição, né? Como ele uma vez saiu daí do ministério do irmão aí, né? Passou um tempo fora, mas continuou em comunhão comigo. Agora imagina, o senhor liga para mim e diz, pastor Anderson, não fala mais com o diácono Tiago, não faz mais parte da Casa da Benção, não é mais membro daqui, exclui ele, né? Isso não é tipo de pastores, isso é um povo que prega a desunião, a divisão, o ódio, né? Essas pessoas vão dar conta com Deus. Isso é guerra. Isso é guerra. Facções que a Bíblia fala, né? A Bíblia fala de facções, né? Isso. A Bíblia fala de facções. Então, são pessoas... Pastor Aloysio, vê a sua configuração, por gentileza. Vê se tem aí sobre o eco do microfone, configuração, aí o senhor aperta o microfone e vê se vai falar sobre o eco, se eu tirar, que os irmãos estão dizendo aqui. O áudio do pastor Aloysio está dando muito eco. Áudio aqui tá como áudio padrão. Padrão, não tá com eco, né? Tá, deixa eu ver. Cancelamento de eco. Aqui, cancelamento Cancela o eco. Tá, cliquei aqui. Tá com eco ainda?
Tá com eco ainda, missionária Silvana? Os irmãos Glória aí, a Deus. Marília, alguém? Irmã Sebastiana aí, né? Vê se o áudio do pastor Luiz está com eco. A irmã Alessandra ali, esposa do nosso irmão Unis. Glória a Tanta Deus. gente boa que eu conheço, graças Glória, a Deus. glória a Deus. Para ver se está com Glória a eco. O áudio Jesus. se melhorou, tá? Para a live ficar. Glória a pra vocês Deus. ouvirem melhor. Vamos lá. Pastor, Salmo 120, versículo 2. Eu vou ler o primeiro e o 2. Olha que interessante. O senhor quer fazer essa leitura? Saiu o eco. Saiu o eco e voltou. Misericórdia. Ué. Tá, vamos lá de volta. Então Vamos lá de esse novo. aplicativo de vez em quando eles faz isso. Áudio. Glória Tá a Deus. com eco ainda, né? Os irmãos estão falando. Tá. Ok. Tá ainda. O pastor Luiz está tirando, irmão, o eco, mas infelizmente o aplicativo está colocando novamente. Porque, deixa eu explicar aos irmãos. O aplicativo está dando uma função agora que tem que pagar para melhorias. Então, eu entendo, juntamente com o pastor Fernando Muniz, quando eu estava conversando com o irmão, que ele está colocando dificuldade para a gente pagar, né? E fica dificultoso, né? Fica dificultoso um pouco. É difícil. Você pagar, porque até a gente tem uma dificuldade aqui. Eu queria até falar com os irmãos. A obra de Deus aqui em Salvador, Bahia, irmãos, né? Para quem me conhece, muitas pessoas que estão aqui na live, graças a Deus, tem meu zap, né? Pastor Gradson, a irmã Alessandra, que é a esposa do Unis, o esposo dela tem meu zap. Muita gente que está na live aí tem meu contato, conhece, graças a Deus, a minha integridade. Missionária Vanice está ali na live. Muita gente, juntamente com seu esposo Edson, tem um contato e sabe da integridade, da minha integridade, né? Da minha vida aqui particular. Nunca escondi nada de ninguém. Então, irmãos, quero até fazer um apelo aos irmãos que puderem ajudar a obra de Deus aqui em Salvador, ajude. Nós compramos aqui, né, o templo. Nós estamos pagando esse templo, né, irmãos? É R$1.000 por mês que nós pagamos, que é 500 da casa e 500 do templo, né, da casa que moramos. E é difícil quando você não tem dizimista na obra de Deus, quando você não tem ofertas que chegam. E a minha esposa tem se sacrificado na peleja, no trabalho, no dia a dia, que eu tenho ficado com meu filho, né? Meu filho ainda é muito novo, e eu tenho ficado com meu filho para ela. E eu louvo a Deus aí, o pastor Aloysio tem me dado maior apoio, né, maior força aí para a gente estar quitando. Olha só, irmão, o pastor Aloysio é responsável da Casa da Benção, lá de Passo Fundo do Rio Grande do Sul. Ele poderia estar na dele lá, mas o irmão tem dado um apoio para a gente quitar aqui, né? Tem a internet que nós temos que pagar para divulgar os ensinos para os irmãos. Então, os irmãos, pastor, quiser ajudar, né, puderem ajudar a gente com qualquer valor, irmãos. Pastor, eu quero entrar nessa obra aí, quero estar ajudando o irmão aí, né, a quitar essa situação. Porque depois do templo quitado, amém. Mas enquanto não passou por nome da gente, irmão, a gente tem preocupação, porque a gente tem medo, imagina. Você já deu uma entrada, está pagando uma coisa. Então, é muito dificultoso, irmãos. Amém? E nem todo mundo quer congregar. Por quê, irmãos? Nem todo mundo quer congregar com a gente. Porque as pessoas aqui acham mais facilidade de congregar, onde elas podem fazer tudo, e aqui eu não vou abrir mão da palavra de Deus, irmão, para satisfazer ninguém, né? A gente tem culto aqui que é eu, minha esposa, o pai, o filho, o Espírito Santo e meu filho pequeno. Se Mateus 18:20 não existisse, não tivesse ali, eu ficaria preocupado, mas está escrito. Onde tiver 2 ou 3 no nome do Senhor Jesus em concordância, ele está presente. Então, estou cultuando a Deus, estamos fazendo os cultos, estamos divulgando o culto, né? Então, eu também rogo a ajuda dos irmãos, aqueles irmãos que desejam ajudar, que puder ajudar, né? Que ajude, não por necessidade, não por tristeza, mas por amor. Amém? Aí tem um contato aí na descrição aí, os irmãos podem entrar em contato, em nome de Jesus. Olha só o que diz Salmo 120, pastor, versículo 1 e 2, lê aí. Sim. É muito forte isso aqui também. Sim. Lê aí. O tema é a morte e a vida no poder da língua. Meu Deus. Lê aí, pastor. Versículo 1 e 2, que coisa forte. Salmo 120. Diz assim. Na minha angústia clamei ao Senhor. Meu Deus. E ele me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Aí. Irmãos, olha só. O salmista, ele está dizendo que na angústia, ele estava angustiado, ele clamou a Deus. Ele não clamou a Deus, mata meus inimigos, mata quem me caluneia, mata quem me defama. O salmista, ele está dizendo, na minha angústia eu clamei ao Senhor,
E ele me ouviu. Ou seja, Jeremias 33:3, clamas a mim, eu responderei-te, anunciarei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. Então, quando a gente clama, Deus escuta o nosso clamor, porque o ouvido de Deus não está tapado para que não possa nos ouvir. Isaías 59, primeiro. Mas olha só, ele clamou o quê, pastor? Por que ele clamou a Deus? Qual era a necessidade do salmista clamar a Deus? Qual foi o pedido dele? Qual foi a oração dele? Olha o que ele diz. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos. Livra a minha alma da língua enganadora. Aí, irmãos, o Senhor Jesus diz assim, olha, qual filho que pedirá um pão ao pai, o pai lhe dará uma pedra? Pedir, dá-se-vos-á. Pede, não recebe, porque pede mal. Pede para os seus próprios deleites, para gastar com aquilo que não é pão. Então, o salmista está clamando aquilo que vai edificar a vida dele, aquilo que vai ajudar, agregar a vida dele espiritual. Então, o clamor dele é, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganosa. Olha o clamor dele. Quantas vezes a gente já fez essa oração? Está entendendo, irmão? O que é que eu estou me baseando hoje, pastor? As orações dos servos de Deus de antigamente. Peraí, por que esses homens oravam tanto, Deus respondia tanto? Aí eu vejo separação, tá no caminho, tá na verdade, pronto, tá mandando. Mas e as orações? Oração só de humilhação. Senhor, ajuda-me, porque eu sou pecador. Tem de misericórdia da minha alma pecadora. Então as orações é assim. Então as orações de hoje é, Senhor, me dá uma varoa. Senhor, minha conta bancária seja de não sei quantos mil. Senhor, me dá uma Ferrari, me dá uma BMW. Mudou. Dá um carro para ir na igreja. Dá um carro para ir na igreja. Aí já pensou se o senhor se Deus responde, meu filho andava de carro? Já pensou? Já pensou? Já pensou, irmão? Já pensou? Se quando Cristo era chamado para ir para atravessar para um lado para o outro. Daí, o que acontece? Chega na igreja, que eu congrego, que eu cuido com o pastor, que eu pastoreio, que o pastor Anderson pastoreia, que os demais pastores que estão aí na live conosco congregam e pastoreiam, e a gente prega o oposto disso, que não precisa ter carro para servir a Deus, que não precisa ter a mulher dos sonhos para servir a Deus, ou o marido dos sonhos para servir a Deus. Eles saem fora da igreja, eles se despedem da igreja, eles vão embora. Dizem, tchau, pastor, estou indo, eu vou lá para outra igreja. Aí a gente vai ver o porquê. É simplesmente porque lá prega e ensina só o pedir, e dá-se-vos-á. Sim. O se humilhar não, ou se arrepender não. Olha o que arrependimento, arrependei-vos. Olha o que nosso irmão está dizendo aqui, ó. Até eu tenho essa maneira de amaldiçoar, mas depois eu me arrependo. Tá vendo, irmãos? Como o ensino de Deus é importante. Até eu tenho essa maneira de amaldiçoar, mas depois eu me arrependo. É o irmão Canções de Israel. Irmão, eu vou deixar um salmo 141:3, que é o tema, fala do tema, e diz assim, ó: põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Isso. E guarda a porta dos meus lábios. É a oração que o irmão vai começar a fazer para Deus. Põe, Senhor, um guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. Foi o que o salmista estava orando a Deus, perseverando no meio das provações, no meio da tentação, para que ele não viesse falar coisas enganosamente. Ele diz, põe, Senhor, um guarda na minha boca, guardando os meus lábios. Então, irmão, o irmão vai começar a orar a Deus assim, né? Porque o irmão está dizendo que depois até se arrepende, mas o irmão começando a orar assim, já não vai mais amaldiçoar ninguém aí, em nome do Senhor Jesus. Deus vai dar a vitória para o nosso irmão aí, louvado seja o nome do Senhor Jesus, para que o irmão venha a ser bem-aventurado, né, bem-aventurado. Salomão, irmãos, ele falou no provérbio 21:23, que o que guarda a sua boca, ele vai guardar, né, guarda a sua língua, ele vai guardar da angústia a sua alma. Né? Então nós temos que guardar a nossa boca, guardar a nossa língua em nome do Senhor Jesus, né? Vamos ler mais um verso para a gente estar finalizando essa live de ensino maravilhosa, pastor. Tiago, lá mesmo, a gente leu Tiago 3, não foi que o senhor leu? Isso. O senhor leu Tiago 3, vamos ler aqui Tiago 1, então. Tiago 1, o senhor leu 3, vamos ler agora Tiago 1, capítulo 1 aqui.
Aleluia. Glória a Deus. Meu Deus, é forte, viu? Primeiro, eu quero que o irmão vai ler aqui, versículo 26 aí. Tá aberto aí? Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Pronto, pode ler. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. Olha aí. Ah, eu sou religioso. Se alguém entre vós cuida ser religioso, mas não refreia a sua língua, a religião desse é vã. Então, o que é que nós temos que fazer? Refrear a língua. Estar pronto para ouvir. Sabeis isto, amado irmãos, versículo 19, capítulo 1 de Tiago. Todo homem esteja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não procede da justiça de Deus. É o que Tiago está dizendo aqui, versículo 19 e versículo 20. Então, irmãos, nós temos que estar preparados para ouvir coisas que vai nos ferir, vai nos machucar, vai nos degrinir. Temos que estar prontos para ouvir de tudo. O Senhor Jesus, ele ouviu de tudo, então nós temos que estar prontos para ouvir de tudo. Amém? Aí, porque nós se temos por religiosos, muitos se têm por religiosos, né? As pessoas perderam o bom senso de ensinar para julgar. Então, hoje, muitos não querem ensinar o irmão, né? Quando vê o irmão de bermuda, já julga o irmão, você é filho de Satanás, em vez de ensinar. Vê, o irmão não sabe nem o que está acontecendo. Ô, irmão, o que está acontecendo? Não, tu não é meu irmão, não, tu é filho de Satanás. Tu é filho do diabo, rapaz. De bermuda, de camiseta, o irmão... Aí, o pastor nunca me disse que é pecado, irmão. É pecado isso? Eu nem sabia. Nada, tu é filho do diabo. Já vai julgando. Aí é um julgamento. Mas quando você para ensinar, isso aí é pessoas que se diz ser religiosa, mas não refreia o quê? A língua. Aí é o que Tiago está dizendo. Se alguém cuida ser religioso, mas não refreia a língua, antes ele engana o seu próprio coração, porque a religião dele é o quê? É vã. É vã. Aí entra a questão de, Pastor Anderson, o ID de Jesus. Será que o ID de Jesus, o evangelho verdadeiro e puro, sem mancha, sem mácula, já chegou a esse tal irmão que está no ato de pecado do corpo, que é o caso que o pastor está citando aí, da bermuda? Sim. Entendeu? Será que já chegou? Às vezes não chegou. É isso que eu quero dizer. Entendeu? Por quê? Porque eu falo isso? Porque tem pessoas que eu conheço, evangélica, são de denominações, outras denominações, não quero citar o nome para não generalizar, né, ministério de ninguém, congregações, nada disso, que congregam e nunca ouviu falar. Os pastores nunca ensinaram, nunca tiveram esse tipo de ensino, não sabem, né? Tem pessoas até que fornicam, não são casadas e tomam Santa Ceia e nunca souberam o que é pecado, irmão. E muitas das vezes Deus permitiu chegar até mim para eu ensinar. Olha, irmão, não pode. Olha, irmão, não pode. Pecado, irmão, olha só, tu está tomando para condenação. Olha teu ato, não vai entrar no reino de Deus. Pastor nunca me ensinou, ele sabe da minha situação e disse que não tem nada a ver, que tá entendendo? Então, quando você vai com um ato de ajudar, de instruir, de ensinar, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus quando você vai nesse propósito. Mas o irmão se tem por religioso, que é melhor do que o outro, que é mais santo que o outro, aí não comete o erro que ele está cometendo, mas comete outros erros e comete outros pecados. E aí, como é que fica? Pastor, eu não entendi o comentário desse canal, acho que é Canções de Israel. Sim. Será que essa pessoa está aí ainda? Esse irmão, irmã, não sei. O irmão acabou de escrever aqui. É o irmão, acho que ele é de Passo Fundo, é daí. Eu acho que o irmão é daí, de Passo Fundo. Eu acho que ele colocou ali o irmão. O irmão é de Passo Fundo. Ele colocou o nome lá em cima, eu vi um comentário e botou Passo Fundo. Canções de Israel. Assim.
Eu não sei quem que é. Pode falar, pastor. O senhor quer falar o quê para o irmão? Não, eu queria entender o que ele... Porque comentou aqui, ó. Porque ele tinha esse problema também. Ele quem? Tá. Sai da boca para... Ele ok. falou da amaldiçoar, cerca da amaldiçoar. Tá bom, agora entendi. Entendeu? Tá, que o pastor explicou antes. É, o que eu expliquei. Isso. Tá, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, pastor, Tiago está falando, né, que se alguém se tem por religioso, mas não refreia a língua, a religião é vã, né? Então, eu deixo aí para nós finalizarmos a live aí, para orar pelos irmãos. Isso. Em Tiago 1, aqui mesmo, capítulo 1, versículo 22, sejais cumpridores da palavra de Deus, não somente ouvintes. Eu quero finalizar aí com esse versículo. O pastor quiser colocar mais alguma coisa acerca do que foi falado, pode colocar para a gente estar orando, pode ficar à vontade. Ontem nós ia indo depois era... Ontem foi sábado. Já era tarde da noite. Nós fomos no outro bairro ali. De carro, eu e minha esposa. Daí nós ia indo. Eu comentei com a minha esposa que olha só, as pessoas sabem que não pode cometer algumas coisas, sabem que Jesus existe, sabem da palavra, já ouviram, mas não colocam em prática. Daí ficam com a vida desse jeito, daí ia passando o exemplo para ela de algumas pessoas que estão passando na rua, bêbados, caindo, trambaleando. Não é porque ninguém pregou às vezes para ele também. Eu entrei nesse comentário, entendeu, irmãos? Então o que acontece? Aí entra o que... Tiago, capítulo 1, 18, né? 22, né, pastor? Isso, Tiago 18, 22. Primeiro 22, aliás. Tiago 22. Então, o que acontece? Irmãos, vamos praticar a palavra. Vamos praticar a palavra de Deus. O que você sabe, faça. Sabe que é certo, faça. Sabe que é correto, pratica. Entendeu? Porque não adianta você querer fazer o que você não sabe, mas o que você sabe, você deve fazer. Tá entendendo? E o seu comentário, pastor? Verdade, o irmão tá correto. Né? Eu peço a Deus que Deus, pela sua misericórdia, abra o entendimento de cada irmão, cada irmã, cada dia dê sabedoria para nós todos darmos continuidade, irmãos. Perseverarmos, porque é muito difícil, sabe? É muito difícil quando a gente passa por momentos de batalhas, de aflições, né? Momentos de desânimo. Quer dizer que mesmo diante de tudo isso que nós viemos a passar, mas que nós viemos a perseverar, a andar no caminho de Deus, nos estatutos, ser humilde para aprendermos uns com os outros, né? Por intermédio do Espírito Santo, que vai usar os seus servos, suas servas, para que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, e também pedir a Deus, como o salmista pediu na oração. Eu achei muito lindo aquele versículo 120, verso 2, o capítulo 120, verso 2, né? Muitos falam que o Salmo ele não tem capítulo, porque é um livro de cântico, Salmo 122, mas que ele diz que o salmista diz para Deus livrar ele e ajudar ele, né? Então, o pastor Graça está dizendo, estou aqui aprendendo muito. Pastor Graça, marcar para o senhor subir aqui com a gente, aqui, hora dessa que está com a gente aí também, em nome de Jesus. Então, pediu para Deus, né? A oração dele não foi por riqueza, não foi para que Deus livrasse ele da luta, mas para que Deus livrasse ele do lábio enganoso, das mentiras, né? Para que ele não viesse a perecer. Então, hoje eu entendo porque Deus ele envia o anjo para tocar nos lábios de Isaías, porque Isaías, quando ele contemplou, ele disse, eu não sou digno de contemplar esta visão, não. Né? Quando morreu o rei Uzias,
eu não sou digno de contemplar essa visão, sou homem de lábios impuros, habito num povo de impuros lábios. Então, ali na mesma da hora, ali, né, ele reconheceu Deus, ele enviou o anjo para tocar ali no lábio de Isaías, com brasa tirada do altar, como tição, para purificar. Então, que nós possamos, nas nossas orações, na verdade, apresentar, parar de pedir a Deus coisas que não vai trazer edificações. O que vai trazer edificações para nossas vidas é a gente apresentar em nossas orações aquilo que está nos trazendo dificuldade espiritual. Porque quando você é sincero com Deus, porque as pessoas se preocupam muito em orar por dons espirituais e esquece de pedir a Deus para que Deus ajude-o na fraqueza. Então, eu tenho visto as orações dos servos, eu estou meditando muito nas orações dos servos de Deus, né? E eu estou vendo que as orações dos servos de Deus, a maioria das vezes, eles oravam, a maioria, 90% das orações, é para que Deus ajudasse ele naquilo que estava trazendo, afastando eles de Deus, trazendo dificuldade, fazendo com que eles pecassem, né? Ou no momento que a alma estava aflita, angustiada. Então, essas são as orações que nós temos que sempre estar fazendo para Deus, para que Deus nos ajude a vencer o pecado, para que Deus nos ajude a perseverarmos no caminho dele, nos dê sabedoria, porque tem pessoas que... Eu vi essa semana o varão falando aí, o varão falou que ele já leu a Bíblia 6 vezes, que quem nunca leu a Bíblia uma vez só, que não é filho de Deus. Eu falei, rapaz, onde é que tem esse versículo aí? Eu queria saber onde é que tem esse versículo. O que é que adianta ler a Bíblia 6, 7 vezes e você não viver primeiro? E o analfabeto, como é que faz? Primeiro, que a Bíblia não é para ser lida, é para ser meditada. Já está tudo errado, já começou errado. O que começa errado, termina errado. Então, irmão, eu já li a Bíblia 6 vezes, estou lendo a 7ª toda. Mas espera aí, tu está praticando o que está escrito, né? Tu tem praticado o que está escrito, porque como o Tito fala lá, capítulo 1:16, as suas obras não condiz com o que você confessa que conhece a Deus. Então, não é... Então, a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, é como o Senhor falou. E o analfabeto que não sabe, que está só no canal, olha, não, esse canal aqui, nossa, tá ali, eu estou crescendo espiritual, estou sentindo mais Deus na minha vida, eu estou colocando em prática um ensinamento. Está entendendo, irmãos? E aquela pessoa que não fala, né? Tudo isso, então, várias situações que agloba, né? Certos tipos de ensino. Então, o cara se sente bem porque ele leu a Bíblia 6 vezes, está lendo a 7ª, e que acha que é melhor que todo mundo, que não leu a Bíblia uma vez só, que não é filho de Deus, esse que não leu. Imagina, né, irmãos? Eu ia falar isso agora, o pastor Graça já largou lá, o pastor Graça está no mesmo espírito lá. Nicodemos sabia até demais, teve que nascer de novo. Eu ia falar isso, pastor Graça, que Nicodemos conhecia o Pentateuco, Nicodemos conhecia a hermenêutica, Nicodemos conhecia tudo isso, por quê? Porque ele foi ensinado, irmão. Ele conhecia a lei, ele conhecia os profetas, ele conhecia os cânticos, ele conhecia, né, todas essas coisas. E mesmo ele conhecendo tudo, mesmo ele ensinando, mesmo ele sendo mestre, conhecendo a hermenêutica, tudo isso, eu não vou dizer que... Não estou dizendo aqui, irmão, que você não conheça, que eu seria hipócrita de chegar aqui, não, irmão, não vá buscar o conhecimento, não, busca o conhecimento, que é conhecereis a verdade, ela vos libertará, mas viva, faça o que Tiago falou, não seja somente ouvinte, mas pratique. Então, mesmo assim, o Senhor Jesus falou, tu tem que nascer de novo, rapaz. Tem que nascer da água, tem que nascer do Espírito aí, porque não dá para você continuar desse jeito aí, não, rapaz. Está ensinando, mas não nasceu. Tem que nascer, porque você tem coisa que precisa tirar de ti, precisa, né, se desprender. Então, irmãos, fica aí o ensino. Eu peço aos irmãos que dê o seu joinha aí, né? Compartilhe o ensino da palavra de Deus, seja um evangelista, compartilhe o ensino da palavra de Deus, né? No outro dia o irmão estava perguntando se ele poderia postar no canal dele, reproduzir o vídeo. Eu falei, irmão, fica à vontade, não precisa perguntar, tu está compartilhando a palavra de Deus, irmão, né? Então fica à vontade, os irmãos que tem canal, quer reproduzir o vídeo, quer postar, pode postar à vontade. O importante é que almas sejam edificadas, impactadas com a palavra, né, pastora Luísa? Com certeza. Com certeza, o nome do Senhor tem que ser glorificado. Né?
Pois é, o nome de Deus que Entendeu? tem que ser glorificado, né? O nome da gente. O importante é que Deus seja glorificado a cada dia aí, almas sejam impactadas e alcançadas por intermédio do ensino. Que a gente não está se preocupando com o nosso nome. O nome que está acima de todo nome não é o nosso nome, é o nome de Cristo, o nosso Senhor Jesus Cristo Salvador. Né? Então é um nome que a Silvia está cantando Jesus Cristo é o nosso Salvador. Amém, Varua? Nosso Senhor Jesus, nosso Salvador é o caminho. Então vamos lá, pastor Eliso. Deixar o senhor Glória falar a aí, Deus. né, das últimas recomendações. Está orando aí pela vida dos nossos amados irmãos, em nome de Jesus. Para que Amém, Deus... pastor. Quero agradecer aí de todo o coração a participação de todos os irmãos, né? O convite do pastor Anderson em primeiro lugar, né? Agradecer a Deus, glorificar o nome do Senhor por esse momento especial aí de comunhão com os irmãos, lembrando que devemos pedir a Deus para Deus nos dar graça para guardarmos a palavra de Deus, o ensino que foi passado de forma simples, de forma humilde, mas de uma forma eficaz, porque a palavra de Deus é eficaz. Não porque eu ou porque alguém, um de nós aqui somos bom no que fazemos, não, mas porque a palavra de Deus é eficaz, Deus é poderoso e Jesus é perfeito, isso. Então, eu agradeço, irmãos, de coração, né? Peço também encarecidamente as vossas orações, rogo pelas orações dos irmãos, das irmãs, que sentirem de Deus, de orar por mim, de orar pela minha família, pelo nosso ministério, pela obra aqui, pela obra em Salvador. Por que eu digo os irmãos que sentir de coração de orar? Porque nem sempre você vai estar bem para orar por alguém, não é? Porque se você orar por mim, você vai estar tomando uma responsabilidade grande. Se você orar pelo pastor Anderson, vai tomar uma responsabilidade grande. A gente sabe do mundo espiritual, ele é bem complexo, é pesado a parte do nosso adversário, certo? Que é o diabo e Satanás. Então eu rogo as orações dos irmãos, das irmãs, e já grato a Deus pela vida de todos, pela vida de todas, desejando aí um bom domingo, desejando uma semana de salvação, uma semana de transformação de vidas, de salvação de almas, de arrependimento, de comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo e entre os irmãos. Que não haja a perseverança, que a religiosidade não venha prevalecer em nosso meio. Que esse mal caia por terra. Que esse empecilho, que essa barreira que impede os irmãos e as irmãs de aprender a verdade, de entender a verdade, a simplicidade do Evangelho, caia por terra. Amém, querido? Deus abençoe, pastor Anderson. Pode orar, pastor. Pode Vamos orar? Vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Vamos agradecer por esse ensino maravilhoso, né, que Deus ele nos concedeu, pela sua bondade, né? Eu vejo aqui pastores, né, irmãos? Pastores aqui na live conosco, aqui, humilde, né, os servos de Deus aí, desde o início aí, quando entraram, até o final aí, aprendendo, né, compartilhando e estando aí sendo edificado. Isso é humildade, irmãos, isso é humildade, porque tem pastor hoje que ele não é humilde para ouvir alguém, não. Ele prega, se ele não pregar, não serve, entendeu? Não tem humildade, e nós vemos humildade. Eu louvo a Deus que esse canal, Deus ele tem trazido pessoas, irmão, verdadeiramente que quer céu, pessoas do céu, né? Pessoas unidas, pessoas que não ficam negócio de contenda ali, um mandando coisa para o outro, aquela discordância, não. É um canal de edificação, as pessoas colocam ali versículos, se expressam ali e por aí vai. Eu quero glorificar a Deus pela vida de cada irmão aí que está fazendo parte dessa família, né, conosco, fazendo parte dessa família que está se esforçando para morar no céu. E eu fico feliz, irmão, fico feliz por isso.
isso é essa união, esse amor. Eu sou grato a Deus. É como o pastor Aloysio falou, não porque nós somos bons, né? Não, irmãos. Bom mestre é um, que é Deus. Quando o Senhor Jesus estava pregando que aquele jovem chegou ali, bom mestre, o Senhor disse a ele que bom só é um, que é Deus. O bom mestre é Deus, né? Mas pelo Espírito Santo que está em nossas vidas, tem nos auxiliado a ministrar o Evangelho e a trazer somente o que está aqui, né? Esse ensino foi pedido de um irmão inscrito, né? Ele não perdeu aqui hoje, provavelmente com algumas ocupações, né? Deve estar evangelizando para um rigor do Senhor, não sei. Luciano Almeida foi o que pediu esse ensino. Pastor, faz o ensino do poder da língua, né? Então, eu quero convidar vocês aí, inscritos, para colocar aí também, pastor, faz esse tema, né? E vamos estar convidando aí o pastor Graça também para estar conosco, também o pastor Aloysio. Vamos ver se a gente consegue fazer 4 pastores, né? 4 irmãos em Cristo, né? Ao mesmo tempo diz que pode até 6, mas 4 acho que tá bom, né? Para até não prolongar muito a live de ensino. Isso. E a gente fazer juntos ali, compartilhando o conhecimento da palavra de Deus para que mais vidas sejam edificadas. Coloca aí, pastor, tenho dúvida desse ensino, dessa situação, tem como trazer um ensino desse para a gente aí, em qualquer momento desse, e nós vamos estar trazendo ensino, né? Estamos com ensino aí para dar aos irmãos aí, muito forte também, coisas que pregadores falam que não está na Bíblia, vai ser muito edificante também, eu não sei aonde tiram tanta coisa. Quero dizer para todos os irmãos pregadores, ministros do Evangelho de Deus, que estão conosco, irmãs, né? Não preguem aquilo que ouviu falar, preguem aquilo que está escrito. Isso. Infelizmente, está uma decadência hoje, eu estou pregando porque ouvi alguém falar, está na Bíblia. Então, eu quero trazer esse ensino muito forte também, coisas que eu estou ouvindo, pregadores estão pregando, estão falando, mas não está na Bíblia. Então, tem cuidado para a nossa parte não ser tirada. Está lá em Apocalipse. Vamos orar, meu pastor. Glória a Deus. Lembrando de pedir, de deixar aberto aí para todos os irmãos e irmãs, que quiser deixar os pedidos de oração, pode deixar aí, certo? No canal, na descrição, nos comentários. Deixe pedido de oração, irmãos. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor? Glória a Deus. Aleluia. Está na hora do Estevão. Acordou. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar, irmãos. Vamos orar, igreja. Glorioso Deus e eterno Pai que estás nos céus, em nome do Senhor Jesus Cristo, diante da sua presença, Pai, nós nos colocamos em oração uma vez mais, dando graças, Senhor, por esta oportunidade, pelos ouvintes, pelas irmãs, os irmãos, os pastores, teus servos, Senhor, pela vida do irmão Anderson, pastor Anderson, sua família, sua esposa, seu filhinho, a nossa família aqui em Passo Fundo. Graças te damos, Senhor, pela sua palavra que é poderosa, que vem nos edificando, que vem nos moldando, nos capacitando e fortalecendo a cada dia, a cada instante. Deus, se há algum irmão com falta da sabedoria, do conhecimento, da graça do céu, vem, Senhor, alcançá-los, abrindo o entendimento, para que todos possamos, Pai, guardar a sua palavra. Deus nos ajuda a guardar a sua palavra. No nome de Jesus Cristo, nós lhe agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, povo de Deus. Glória a Deus. Que Deus abençoe todos os irmãos aí, ouvintes, né? Você que chegou no final, volta lá a live depois, um ensino muito edificante, viu? Para nossas vidas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado mais uma vez, pastor Aloysio, por atender o convite, né? Breve vamos estar lá também no canal do pastor Aloysio, Casa da Bênção, né? Lá compartilhando também com os irmãos, e é isso aí. Em nome do Senhor Jesus Cristo, pastor Graça, o convite já está feito, amém? Em nome do Senhor Jesus, para estar conosco aí, né, no próximo ensino, juntamente aí eu, o senhor pastor Aloysio, e mais alguns demais pastores. Tenho recebido muito convite de irmãos aí, né, chamando para interagir nos ensinos, e glória a Deus por essa família atender, né, os convites, estar aí em comunhão,
em união, entendendo que tudo isso é para o nome de Deus ser glorificado, amém? Ficam todos na paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe todos. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, né, da Igreja Aplicando a Sã Doutrina, e o canal Casa da Bênção também, pastor Luiz lá. Se inscreva no canal, Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Ficam todos na paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, pastor, Deus abençoe a todos. Em nome de